Muito obrigado. Toral. Vamos orar para começar. 하나님 아버지 참으로 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 저희들을 이 자리에 불러 모아 주시고 주님의 말씀을 배울 수 있도록 도와주셨습니다. Senhor Deus realmente nos ajudou para nós estarmos aqui e ouvir a sua palavra. 주님의 말씀을 올바르게 잘 깨달을 수 있도록 Que 도와주시옵소서. Senhor Deus realmente possa nos ajudar para compreender bem a sua palavra. 우리의 마음을 열어 주시고 주님의 말씀으로 채워 주시옵소서. Que realmente possa abrir nossos corações e preencher com a sua palavra. 하나님이 살아계시고 또 이 성경이 하나님 말씀이라는 것을 받아들일 수 있도록 도와주시옵소서. Que Senhor Deus possa nos ajudar para que a Bíblia mostre que a Bíblia é verdadeira e que nós possamos acreditar nela. 여기 있는 모든 영혼이 이 말씀을 끝까지 듣고 구원함을 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. Que Senhor Deus ajude para que todos os espíritos aqui possam ouvir a sua palavra e receber a salvação. 악한 마귀가 방해하지 않을 수 있도록 저희들을 지켜주시옵소서. Que realmente, Senhor Deus, possa nos proteger do diabo maligno que nos atrapalha. 말씀의 시작과 끝을 능하신 주 성령님께만 부탁드립니다. E realmente coloco tudo na mão do Espírito Santo desde o início até o fim. 저희를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos ama. Amém. Boa noite. Boa noite. 오늘도 이렇게 말씀을 배우러 오셔서 감사합니다. Então, realmente agradeço por vocês estarem aqui para ouvir a palavra. 우리가 어제 배웠던 내용을 좀 잠깐 생각해 볼까요? Então, vamos relembrar do assunto que nós aprendemos ontem. 세상에는 신이라고 하는 것들이 많이 있다 그랬습니다. Então, eu falei que no mundo existem várias coisas que as pessoas chamam de deuses, 근데 진짜 신은 하나님 외에는 없죠. mas o verdadeiro Deus existe só apenas um, 다른 건 다 가짜입니다. e todo o resto é falso, 당연하죠. não é? 왜냐하면 이 말씀을 좀 볼까요? Por quê? Vamos ver esta palavra. 너희가 정말 신이라면 이 네 가지를 한번 보여봐라 그랬습니다. Então, o Senhor Deus, ele disse: se você é verdadeiro Deus, mostre essas quatro coisas. 네 가지. Quatro coisas. 뭐라고 그랬습니까? Quais são as quatro 첫 coisas? 번째, Primeiro, 과거에 무슨 일이 일어나는지 한번 사람들에게 보여봐라. ele fala: anunciai-nos as coisas passadas 미래에 무슨 일이 일어날지 한번 사람들에게 알려줘봐라. e fazei-nos ouvir as coisas futuras. 그리고 복을 내려든지 화를 한번 내려봐라 그랬어요. E terceiro e quarto é fazer o bem e fazer o mal. 한 민족에게, 한 나라에게 또는 한 개인에게 복도 한번 내려보고 화도 한번 내려봐라. Então, realmente, para uma pessoa, para um grupo ou para uma população, o Senhor Deus, ele pediu para permitir uma bênção e uma maldição. 정말 신이라면 이 네 가지를 할 수 있어야 돼요. Então, se você é o verdadeiro Deus, precisa conseguir fazer essas quatro coisas. 신은 전지전능한 겁니다. Então, porque o Deus, ele é onipotente, não é? 네, 전지 모든 걸 알고 전능 모든 게 가능하신 분이에요. Ele é onisciente e onipotente. 사람과 같지 않습니다. Ele não é igual ao homem. 사람과 같은 걸 신이라고 합니까? 아니에요. Realmente, o homem é chamado de Deus? Não é. 여러분 우리가 배우는 여호와 하나님은요 이 네 가지를 사람들에게 다 알려주셨습니다. Então, realmente, o nosso Senhor Deus, ele explicou essas quatro coisas para todas as pessoas. 이 성경 안에 다 들어있죠. Tudo está escrito aqui nesta Bíblia. 우리가 그래서 이전에 무슨 일이 있었는지 과거에 대해서 어제 배웠습니다. Então, ontem nós aprendemos o que aconteceu no passado 이 세상이 어떻게 창조되었는지. e como este mundo foi criado. 잘증도 에덴에 대해서 배웠죠. Nós aprendemos sobre o jardim no Éden. 그 이야기는 신화의 이야기가 아닙니다. Isso não é uma história mitológica. 뭐 하늘에 있었던 그런 땅 아닙니다. Não é um terreno que estava no céu. 이 땅이 실제로 있었던 곳이었죠. Realmente, o jardim no Éden esteve aqui no mundo. 우리가 그 네 개의 강을 추적해가지고 그 에덴 동산 자리를 우리가 찾아봤죠. Nós estudamos os quatro rios. Nós também estudamos onde era a localização do Éden, não 그 é? 이후에 이제 노아 홍수 사건도 배웠습니다. Nós também aprendemos sobre o acontecimento do dilúvio de Noé. 이 세상이 물로 한번 하나님에게 심판 받았던 적이 있었죠. Realmente, o Senhor Deus julgou este mundo através das águas. 그것이 성경에 이제 기록되어 있습니다. E tudo isso está escrito na Bíblia. 우리가 어제 사실인 것을 배웠어요. Então, ontem nós aprendemos que tudo isso é verídico. 하나님의 말씀은 사실입니다. Então, 진리입니다. a palavra do Senhor Deus é verdadeira. 이 안에 거짓이 하나라도 있으면 우리 이거 배울 필요 없어요. Então, realmente, se nessa Bíblia estiver alguma mentira, nós não precisamos estudar ela. 10개 거짓말이 나오면
10개 거짓말이 나오든지 하나 거짓말이 나오든지 거짓말은 거짓말이잖아요. Então não importa se aparece 10 mentiras ou uma mentira, porque mentira é mentira. 네, 하나님 말씀은요 거짓이 없는 말씀입니다. Mas a palavra do Senhor Deus não tem mentira nenhuma. 그래서 우리가 이 성경을 하나님 말씀이라고 하는 거예요. Por isso nós chamamos que isso é a palavra de Deus. 이 안에는 진리만이 담겨 있습니다. E aqui dentro existe apenas a verdade. 그래서 우리가 어제 그 두 가지 사건을 배워봤죠. Por isso ontem nós aprendemos sobre os dois casos. 오늘은 이스라엘 역사에 대해서 좀 배울 겁니다. E hoje nós iremos aprender sobre a história de Israel. 이제 노아와 그 식구들이 이제 다시 땅에서 살게 됐잖아요. Então agora o Noé e a família de Noé começaram a viver neste mundo. 사람들이 굉장히 또 E 많아졌습니다. assim se foram multiplicando as pessoas. 그 중에 하나님이 한 사람을 부르셔요. E dali o Senhor Deus ele chama uma pessoa. 아브라함을 부르십니다. Ele chama um homem chamado Abraão. 이 아브라함 말고요. Não o Abraão que está no meu lado. 아브라함을 부르십니다. Mas ele chama um homem chamado Abraão. 그리고 약속을 하셔요. E assim o Senhor Deus ele promete. 너로 인해서 큰 민족을 이루겠다 Ele 그랬습니다. fala que através de você terá um grande povo. 그 민족은 나를 증거하는 증인이 될 거다 E 그랬습니다. ele diz que esse povo vai testificar sobre a minha existência. 네, 그 이스라엘 역사를 배우는 거 정말 중요합니다. Então aprender a história de Israel é uma coisa muito importante. 성경의 반 이상이 다 이스라엘 역사. Porque a metade da Bíblia ele fala apenas sobre a história de Israel. 여러분 정말 하나님에 대해서 정말 잘 이해하고 싶습니까? Vocês querem realmente entender quem é Senhor Deus? 하나님에 대해서 더욱 잘 알고 싶어요. Vocês querem conhecer mais o Senhor 그럼 Deus? 이스라엘 역사를 꼭 배우셔야 됩니다. Então é necessário que vocês estudem e aprendam sobre a história de Israel. 이 이스라엘 역사가 좀 깁니다. A história de Israel ela é muito comprida, extensa. 지금도 진행 중이죠. Até hoje ela continua. 네, 세상 끝날 때까지 진행 중일 겁니다. A história de Israel vai continuar até o fim do mundo. 근데 오늘 이제 시간이 짧기 때문에 전부를 배울 수는 없어요. Então já que hoje o tempo é curto, não podemos aprender tudo. 그래서 중요한 사건들을 조목조목 좀 살펴보겠습니다. Mas nós iremos olhar os fatos mais importantes que aconteceram. 네, 자, 우리 성경이 언제 기록되었다고 그랬죠? Então, quando é que a Bíblia foi escrita? 예수님 오기 1500년 전에 기록이 시작됐죠. Foi escrita há 1500 anos antes de Cristo 그리고 예수님 이후 100년, e depois 100 anos depois de Cristo. 1600년 동안 이 성경이 기록되었습니다. Então, a Bíblia foi escrita durante 1600 anos. 네, 이 성경 안에는 과거에 무슨 일이 일어났는지도 기록되어 있고 미래에 무슨 일이 일어날지도 기록되어 있습니다. E nessa Bíblia já está escrito as coisas passadas e também estão escritas as coisas futuras. 자, 그럼 우리가 살고 있는 2020년, 올해가 2020년이죠? Então, no ano que nós estamos vivendo hoje, que é o do ano de 2020, 하나님 볼 때 우리 시대는 어떤 시대인지도 우리는 배우게 될 겁니다. e hoje nós também iremos aprender qual é a visão do Senhor Deus para o ano que nós estamos vivendo hoje. 그 좀 긴 역사를 짧은 시간에 배우려고 하니까요. 여러분 잘 따라오셔야 됩니다. Então a história é muito extensa, mas nós iremos falar todas elas em breve tempo, então vocês precisam acompanhar bem. 제가 말이 빠르더라도 잘 따라오셔야 돼요. Então mesmo que eu fale rápido, vocês precisam me acompanhar. 네. 눈 한번 이렇게 꼬실래 한번 하면 순간 몇백 년이 지나갑니다. Então se vocês cochilarem um pouco, já passou vários anos que eu falei. 그래서 잘 따라오셔야 돼요. Então vocês precisam acompanhar bem. 자, 제네시스 노지에 보면 카피톨로 노지에 보면요. Se olharmos Gênesis capítulo 12, 하나님이 아브라함을 부르십니다. Senhor Deus ele chama Abraão. 읽어줄래? Ele lê: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai de da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. 자, 아브라함을 하나님이 선택하셔요. Então, Senhor Deus ele escolhe Abraão. 그리고 그를 통해서 한 민족을 내겠다 말씀하셨습니다. E assim, Senhor Deus ele fala que irá construir uma grande nação. 네, 이 말씀대로 하나님이 약속하셨잖아요. 이 약속대로 이 아브라함을 통해서 이스라엘이라는 나라가 생깁니다. E conforme a promessa que o Senhor Deus fez, através do Abraão, o Senhor Deus ele cria um grande país. 아브라함이 이삭을 낳고요. E assim o Abraão ele tem o Isaac. 이삭이 야곱과 에서를 낳았는데 E assim o Isaac ele tem o Jacó e o Jacó e Esaú. 네. 이 야곱을 통해서 요셉이 태어납니다. E depois do Jacó ele tem o José. 그리고 야곱을 통해서요 12 그 민족이 태어납니다. E assim o Jacó ele tem 12 filhos e eles se tornam as 12 tribos. 네, 이 야곱의 이름이 나중에 이스라엘로 바뀌어요. E depois o nome Jacó ele transforma em Israel. 네, 지금 이스라엘이라는 나라는 이 야곱의 이름입니다. Então o nome Israel na verdade vem da origem do nome Jacó. 네, 이 야곱이 12
부족을 낳잖아요. Porque esse Jacó, ele teve as 12 tribos, não é? 네, 자 여기 요셉이라는 사람이 있습니다. E aqui tem um homem chamado José. 이 작고가 요셉을 정말 많이 사랑했어요. E esse Jacó, ele amou muito José. 네, 다른 형제들이 이 요셉을 미워했습니다. Então, vários irmãos deles, todos os irmãos, na verdade, odiaram o Jacó. 왜 Não, o José. 우리 아버지는 조셉만 이뻐하지? Ah, por que meu pai, ele só ama José? 그래서 어느 날 이 형제들이 모여가지고 요셉을 죽이려고 했습니다. E assim os irmãos se ajuntaram para matar o José. 근데 말렸어요. Mas assim, 어떤 형제들은 말렸습니다. mas alguns irmãos, eles evitaram que o José morresse. 야 죽이는 건 하지 말고 우리 팔아버리자 애굽에. Ah, não vamos matar ele, vamos apenas vender ele para o 그래서 Egito. 이 요셉이요 형들에 의해서 애굽에 팔려갑니다 노예로. E assim o José, ele é vendido para o Egito por causa dos irmãos. 야곱에게는 짐승이 물어서 죽였어요 하고 그 피 묻은 옷을 갖다 줍니다. E para o Jacó, eles entregaram uma roupa cheia de sangue dizendo que o animal matou o seu irmão. 네, 야곱은 이제 이 요셉이 죽은 줄 알았어요. E assim o Jacó acreditou que José morreu, não é? 이 요셉은요 애굽에 보디발이라는 장군 집에 팔려갔습니다. E assim o José, ele foi vendido para um coronel chamado Potifar. 이 보디발 집에서 노예로 생활했어요. E assim viveu como um servo naquela casa. 노예로 생활하는데요 정말 일을 열심히 했나 봐요. Mas ele vivendo como servo, ele trabalhou muito bem dentro dessa casa. 그래서 이 보디발이라는 사람이 야 요셉 쟤 정말 충성스럽다 잘한다 그래서 올려줍니다. E assim esse Potifar, ele viu que José trabalhava muito bem e falou: você trabalha bem, e começou a aumentar o cargo dele. 그래서 가정 총무가 돼요. E assim ele se torna um administrador da casa. 집에 있는 모든 걸 요셉이 다 관리를 합니다. Então todas as coisas da casa, o José agora ele administrava, 부인 빼고. tirando a esposa. 근데 이 부인이 문제예요. Mas o problema é a esposa. 이 보디발의 부인이요 매일 요셉을 유혹합니다. Então a esposa de Potifar todo dia tentava o José. 조셉 뱅아끼. Ah, José, vem aqui. 나랑 오늘 아주 뜨거운 밤을 보내자. Ah, vamos passar uma noite calorenta hoje. 막 유혹을 하는 E 겁니다. começou a tentar o José. 요셉은 계속 거절했어요. E o José continuamente negou. 내가 어떻게 하나님 앞에서 죄를 짓겠습니까? Ah, como eu posso cometer pecado diante do Senhor Deus? 근데 이 여자는 포기할 줄 몰라요. Mas essa mulher não desistia. 요셉이 강하게 한번 뿌리쳤어요. E assim o José, ele realmente recusou fortemente. 이 여자가 이제 그 요셉을 이제 모함해가지고 감옥에 갇히게 합니다. E assim essa mulher, ela planejou contra o José e levou ele para a cadeia. 또 억울하게 감옥에 갇혀요. E agora o José, ele foi para a prisão. 근데 감옥 생활도 얼마나 잘했는지 그 감옥을 관리하는 관리직으로 이렇게 올라갑니다. E assim o José, ele trabalhou tão bem dentro da prisão que ele também foi considerado como administrador daquela prisão. 이 요셉이 감옥에 있을 때 바로 왕이 꿈을 꿔요. E esse José, quando estava dentro da cadeia e da prisão, o faraó, naquele tempo, ele teve um sonho. 근데 그 꿈이 너무나 생생한 겁니다. Então o sonho que ele teve era um sonho muito realista para ele. 이게 무슨 뜻일까 E ele 고민했어요. começou a pensar, que tipo de sonho é esse? 그래서 그 나라에 있는 모든 학식이 뛰어난 그런 박사들을 불러가지고 그 꿈 이야기를 E 해줬습니다. assim ele chamou todos os doutores daquela época com filosofias muito boas e ele contou o seu sonho para eles. 근데 아무도 꿈이 무슨 내용인지 이야기를 못 해주는 거예요. Mas nenhum deles conseguiu falar o que o sonho falava para ele. 근데 이제 왕 옆에 술 맡은 그 관원장이 있었습니다. E ali do lado do rei havia um copeiro. 이 사람은요 예전에 요셉에게 도움을 받았던 사람이에요. E esse copeiro, ele um dia já foi ajudado pelo José. 그래서 이 왕에게 제안을 했습니다. E assim o copeiro, ele fala para esse faraó: 왕이시여 감옥에 요셉이라는 사람이 있는데 이 요셉이 꿈을 잘 해몽합니다. ah, faraó, tem um homem chamado José que está numa prisão e ele consegue solucionar bem o seu sonho. 그가 믿는 신은 하나님이란 여호와 하나님인데 그 여호와 하나님이 이 요셉과 함께하고 있습니다. E o Deus que ele acredita chama Deus Jeová, que ele está sempre com ele. 그러냐? 그럼 요셉을 한번 불러와 봐라. E assim o faraó falou: a verdade, então pode chamar esse homem chamado José. E 그리고 chamou. 요셉에게 이야기를 E 해줬습니다. assim ele contou esse sonho para o José. 하나님이 그 꿈을 해석할 수 있도록 도와줬습니다. E assim o Senhor Deus ajudou, explicando esse sonho para ele. 왕이시여 그 꿈은 이러한 내용입니다. Ah, meu faraó, esse sonho é tal sonho. 7년 동안 큰 풍년이 들 겁니다. Ah, durante 7 anos vai ter uma grande fome. Perdão, grande fartura. 그 다음 7년은 흉년이 될 거예요. E depois vai ter umas 7 anos de grande fome. 왕이시여 이걸 준비하셔야 됩니다. Meu faraó, você precisa se prevenir disso. 이건 하나님이 왕에게 알려주는 그 계획입니다. Isso é um plano que o Senhor Deus está mostrando para você. 준비하십시오. Ah, se prepare. 그러냐?
그 꿈이 맞다. Ah, é verdade, esse sonho é verdadeiro. 야, 그럼 네가 준비해라. 그래. Ah, então você prepare por mim. 야, 꿈도 네가 해보겠으니까 네가 준비해라. Ah, já que você conseguiu solucionar o meu problema, meu sonho, você vai preparar isso por mim. 그 자리에서 반지를 빼서 그 손에 끼워줍니다. E assim o faraó tirou seu anel da mão e colocou na mão do José. 이제 너는 이 애굽의 죄인이 아니라 총리가 되었다. E agora você não é mais o pecador deste país, mas sim o ministro desse país. 그리고 하루 아침에 총리가 됩니다. Então um dia para o outro ele se tornou um ministro. 하루 아침에. Um dia para o outro. 하나님 정말 대단하신 분이에요. Então o Senhor Deus ele é realmente um incrível, não é? 하나님이 이 요셉을 도와준 겁니다. Então o Senhor Deus ele ajudou José. 이 요셉이 그래서요, 이 총리로 있으면서요, 그 7년 동안 잘 준비를 하는 거예요. Então José como ministro ele preparou e muito bem as 큰 coisas. 창고를 많이 만들어서요, 그 풍년일 때 곡식들을 거기다 저장을 많이 해놓습니다. E assim, quando eles estavam com 7 anos de grande abundância e fartura, ele fez vários depósitos e começou a guardar comida lá dentro. 이집트에 가면 이 요셉의 곡물 창고가 발견됐어요. E quando vocês forem no Egito, vocês vão poder encontrar esse depósito que o José ele fez. 네, 이 실제로 있었던 일입니다. É porque a história é verídica. 자, 근데 애굽뿐만 아니라 그 야곱과 그 형제들이 있었던 그 가나안 땅에도요, 흉년이 들었어요. Mas não era só no Egito que tinha a grande fome, mas também na terra de Canaã, onde o Jacó e os seus filhos estavam. 이 형제들이, 요셉의 형제들이 이 이야기를 들었습니다. 아, 애굽에 가면은 식량이 많이 있대. 거기 가면 얻을 수 있대. E os irmãos de José ouviram falando, lá no Egito tem bastante comida, se você for para lá você vai conseguir comida. 야, 야, 우리 애굽으로 한번 가보자. Então todos eles falaram, então vamos para o Egito. 네, 그래서 곡식을 구하러 애굽으로 E 내려갔습니다. eles foram para o Egito em busca de comida. 근데 누구를 만납니까? E com quem eles encontraram lá? 요셉을 만나는 거예요. Eles encontraram com José. 죽이려고 했던 자기들이. O irmão que eles queriam tanto matar. 근데 죽이진 않고 팔아버렸잖아요. Mas eles não mataram e apenas venderam, não 이 é? 형제들은 이 요셉이 죽은 줄 알았어요. Então os irmãos acharam que José estava morto. 근데 살아있는 거예요. Mas ele estava vivo. 살아있을 뿐만 아니라 총리가 되어 있어요. Mas não só está vivo, mas se tornou um ministro. 이 형제들은 겁을 먹었어. E assim os irmãos começaram a ficar com medo. 야, 이 요셉이 우리를 죽이면 어떡하지? Ah, o que vai acontecer se o José quiser matar a gente? 근데 이 요셉은 형제들을 용서해 줍니다. Mas o José ele perdoa os irmãos. 형제들이여, 걱정하지 마세요. Meus irmãos, não se preocupem. 당신들이 나를 팔았지만 그건 다 하나님의 계획이었습니다. Vocês quiseram me matar, mas apenas era um plano de Senhor Deus. 이 때를 위해서 저를 먼저 애굽에 보내주신 겁니다. Por causa deste plano, o Senhor Deus ele me mandou para o Egito. 이 형제들 용서해 줘요. E assim ele perdoa os seus irmãos. 이 야곱이 그 소식을 들었어요. 요셉이 살아있대. E o Jacó ouviu essa notícia e falou: "Ah, o José está vivo." 너무나 기뻤겠죠? Ele ficou muito feliz, não é? 그래서 이 요셉이 야곱과 그 형제들을 다 이스라엘로 이제 데려옵니다. E assim o José ele traz toda a sua família para o Egito. 70명, 야곱의 식구들 70명이 애굽으로 E 들어갔어요. assim 70 pessoas, que é a família de José, entraram dentro do Egito. 그 애굽의 한쪽 땅, 고센 땅이라는 곳에서요, 이스라엘 사람들이 이제 거기서 좀 살고 E 있었습니다. assim, num lugar, numa terra chamada Gozém, dentro do Egito, toda a população de Israel estava vivendo lá dentro. 시간이 좀 지났어요, 이제요. E começou a passar um tempo, 요셉이 죽어갑니다. e o José estava morrendo, 자녀들에게 분명히 이야기했어요. e ele com certeza falou para os seus filhos. 하나님이 약속한 땅으로 돌아가라 그랬어요. Ele disse: "Volte para a terra que o Senhor Deus prometeu, 애굽에 더 이상 살면 안 된다. mas não pode viver dentro do Egito. 돌아가라. Volte para a sua terra." 근데 이 자손들이요, 말을 안 들었어요. Mas os filhos de José não ouviram ele 네, 애굽 땅에서 계속 e 살았어요. continuaram vivendo dentro do Egito. 자, 그래서 하나님이 한 방법을 쓰죠. E assim, Senhor Deus, ele usa um método, 네, 고생하게 해요. faz eles sofrerem. 자, 출애굽기 1장을 봅시다. Vamos procurar Êxodo capítulo 1. 출애굽기 1장을 봅시다. Vamos procurar Êxodo capítulo 1. 6절 7절. Versículos 6 e 7. Vamos ler tudo juntos. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. 자, 여기 보면 이 이스라엘 사람들이
많아졌습니다. E assim realmente a população de Israel ele se multiplicou. 이 요셉도 죽고 그 형제들도 죽었으니까 시간이 꽤 많이 흘렀다는 얘기죠. Então morreu José e morreu seus irmãos, então significa que passou bastante tempo. 네, 그런데 이제 그 가나안 땅으로 아직 돌아가지 않았어요. Mas eles não voltaram para a terra de Canaã. 자, 8절에 보면 Se olhar no versículo 8. 요셉을 알지 못하는 새 왕이 애굽을 다스리게 되었습니다. E agora levantou um novo rei do Egito que não conhecia o José. 네, 그 왕이 이스라엘 사람들을 봤어요. E assim o novo rei, ele viu a população de Israel. 야, 저 사람들은 야, 저 민족들은 애굽 우리 민족하고 다르네. Ah, aquela população é uma população diferente do Egito. 야, 왜 이렇게 많아? Por que tem tantos deles aqui? 그리고 강한 것 같아. E parece que são fortes. 야, 내가 두렵다 그랬어요. Aí ele 와, 이 falou 왕이 agora, 두렵다. e o rei disse: Ah, agora eu estou com medo. 만약에 대적들이 왔는데 이 이스라엘이란 민족이 같이 우리를 치면 우린 꼼짝없이 망한다. Ah, se essa população de Israel ele atacar a nossa terra de Egito, nós iremos fracassar. 10절에 나오죠. E aparece no versículo 10, não é? 읽어줄래요? Eia usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. 그래서 이 왕이 어떻게 합니까? Então o que esse rei faz agora? 야, 이 이스라엘 사람들 다 노예로 삼아 버리자 그래. Então agora vamos tratar eles, todos eles como servos e escravos. 읽어줄래요? Eu irei ler. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades e armazéns, Pitom e Ramessés. 그 이집트에 가면요 막 어마어마한 막 건축물들 있죠? Quando vocês forem para o Egito, lá tem vários edifícios grandes, não é? 네. 그거 대부분 다 이스라엘 사람들이 노예로 있을 때 쌓아 올린 겁니다. Então, quem é que fez todas aquelas pirâmides? Foi todos os israelenses que fizeram. 얼마나 힘들었겠어요. Então, quão cansativo foi isso? 근데 12절에 E mais no versículo 12. 학대를 받으면 받을수록 더 번성했다 그랬어요. Mas aqui fala, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. 네. 그래서 이 애국 사람들이 야, 왜 이렇게 많아지냐? 사람들이 점점 더 많아지네. E assim os egípcios falaram, ah, como é que eles estão se multiplicando mais e mais? E agora começaram a se preocupar. 그래서 애국 사람들이 더 심하게 이 이스라엘 사람들을 괴롭혔습니다. E assim os egípcios começaram a afligir mais e mais o povo judeu. 또는 그 자손을 그 이스라엘 사람들이 아기를 낳으면 남자는 죽여버리고 그 딸은 여자아이는 살려주는 그런 일을 했어요. Por isso, quando chegou numa certa época que quando os povos do Israel tinha filhos, eles matavam, e quando tinha filhos, eles deixavam viver. 네, 왜? Por quê? 더 이상 늘어나면 안 되잖아요. Porque não queriam que aumentasse a população deles. 그런 방법까지 하면서 이스라엘 사람들을 괴롭혔단 말이에요. E assim eles utilizavam até esse método para afligir o povo de Israel. 하나님이 그 괴로워하는 그 소리를 들으셨습니다. E assim o Senhor Deus ouviu a aflição deles. 네. Vamos ler tudo juntos. E Aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel. E atentou Deus para a sua condição. 하나님 저희들 좀 살려주십시오. Ah, Senhor Deus, por favor, nos ajude. 저희 좀 도와주십시오. Por favor, me ajude. 이 사람들이요 고생하기 전에는 하나님 안 찾았어요. Então, antes de eles sofrerem, eles não buscavam o Senhor Deus. 애국 사람들과 열심히 먹고 마시고 놀았습니다. Eles bebiam, comiam e se divertiam com povos egípcios. 근데 이제 괴로워지니까 삶이 괴로워지니까 하나님 막 찾는 거예요. Então, agora que a vida deles estão aflitos, eles começaram a clamar por Senhor Deus. 하나님이 이 소리를 E 들어주셨어요. assim, Senhor Deus ouviu o clamor deles. 그리고 한 사람을 보내요. E assim, Senhor Deus, ele manda um homem. 그게 바로 모이세였습니다. E este homem chama Moisés. 이 모세를 하나님이 불러서 애굽으로 보냅니다. Então, o Senhor Deus, ele chama Moisés e leva para o Egito. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. 자, 너는 가가지고 내 백성 이스라엘 사람들 꺼내 와라 그랬어. Então, agora você vai para o Egito e tire meu povo de lá. 그래서 이 모세가요 바로 왕에게 갑니다. E assim esse Moisés vai até o faraó. 그리고 하나님의 계획을, 하나님의 뜻을, 하나님의 말씀을 전해요. E assim ele conta a palavra do Senhor Deus, o desejo do Senhor Deus e o objetivo do Senhor 이 Deus. 바로 왕이 뭐라고 하는지 아십니까? Então sabe o que esse faraó ele fala? 여호와 하나님, Fala, Deus Jeová? 난 들어본 적 없다. Eu nunca nem ouvi.
내가 왜 그 신의 말대로 해야 되냐? Por que eu tenho que fazer o que esse Deus ele fala? 거절했어요. E assim ele recusou. 그러나 이 모세는 경고했습니다. Mas Moisés ele já avisou. 하나님 여호와 말씀을 듣지 않으면 당신 벌 받을 거예요. Ah, se você não ouvir a palavra de Deus Jeová, você vai realmente sofrer vai sofrer. 네, 이 바로 왕은요 계속 거절했습니다. E o faraó continuou recusando. 그래서 하나님이 이 애굽에 10가지 재앙을 내려요. E assim, Senhor Deus, ele manda 10 pragas para a terra de Egito. 물이 피가 되고 개구리, 이, 파리, 악질, 독종 이런 재앙들이 이제 애굽에 떨어지게 됩니다. E assim, Senhor Deus, ele manda as 10 pragas, que a água se torna sangue, rãs, piolhos, moscas e petilências e várias outras coisas. 네, 우리가 한번 이걸 좀 영상으로 볼까요? Nós iremos ver isso pelo um vídeo. 네, 봅시다. Vamos ver. Ramsés! Liberte o meu povo! Continua com essa ideia fixa, não é? Vamos ir. Não pode continuar a nos ignorar. Já chega. Não vou mais ouvir as tolices desse mundo. Traga o melhor. Todo cajado na mão, Moisés. Sangue! José, corre! Meu irmão, você foi quando em outros tempos alegrado era o que eu queria. Eu gostaria que Deus tu escolhesse para ver cumprir essa missão. Tal tarefa eu não queria. Era o meu lar. Muitos inocentes sofrem por orgulho. Você Você vou assim agir, nunca deixarei seu povo ir. Não deixarei seu povo ir. 마지막 재앙입니다. Essa é a última praga. 집에 있는 첫째 되는 짐승이나 사람 이걸 하나님이 다 데려가신다 그랬어요. Então, todo primogênito que estiver na casa, contra animais ou contra o homem, Senhor Deus disse que iria levar. 근데 이스라엘 사람들에게는 피할 방법을 주셨습니다. Mas Senhor Deus deu uma maneira para que o povo de Israel pudesse evitar isso. 양의 피를 문 좌우 임방과 설주에다 바르라 그랬어요. Ele pediu para passar o sangue de ovelha na coluna das suas casas, na porta da coluna. 자,
자, 이렇게 피가 발려져 있는 집은 안 들어갔습니다. Então, nas casas onde tinha sangue passado na coluna das suas portas, ele não entrava. 피가 없네요. E nessa casa não tem o sangue, não é? 데려가십니다. Então, ele, o Senhor Deus levou. 애굽 사람들은 피를 하나도 안 발라놨어요. Então, todos os egípcios não passaram nenhum pingo de sangue. 이 바로 왕에게도 아들이 있었는데 그 아들이 죽습니다. Esse faraó também ele teve um filho e esse filho também morreu. Você e seu povo têm minha permissão para partir. Deixe-me! 출애굽기 12장 Vamos procurar Êxodo capítulo 12. 이 30절. Versículo 30. 그 밤에 바로와 그 모든 신하와 모든 애굽 사람이 일어나고 애굽에 큰 호곡이 있었으니 이는 그 나라에 사망치 아니한 집이 하나도 없었음이었더라. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. 이 10가지 재앙 i후에 바로 왕이요 이스라엘 사람들을 다 놓아줍니다. Então, depois de 10 pragas, realmente o faraó ele liberou permitiu a liberdade de os israelenses partirem. 이스라엘 사람들 몇 명이 거기서 나오는 줄 아십니까? Você sabe quanto israelense saiu do Egito? 처음엔 70명 들어갔어요. 그렇죠? 야곱의 식구들. No começo entrou só 70, não é? A família de Jacó. 자, 나올 때 몇 명이 됐습니까? E quando saíram, quantas pessoas eram? 600,000와 네. 근데 이건 장정들만 숫자 센 거예요. Então, cerca de 600.000 a pé só contaram os homens, né? 어린아이들, 여자, 노인들 다 세면요. 한 200만 명 될 겁니다. Então, se contar também mulheres, idosos e crianças, dá em torno de mais ou menos 2 milhões. 어마어마한 숫자가 됐죠? Então, um número muito, muito grande, não é? 네. 이제 이스라엘 민족이라고 이야기해도 되겠죠. 한 나라라고 해도 되겠죠. Então, agora nós podemos chamar ele de povo, não é? Povo de Israel, porque é quase um país, uma nação. 네. 이제 이스라엘 민족들이 이제 하나님이 약속한 가나안 땅으로 이제 가는 길입니다. Então, agora eles começaram a andar em direção à terra de Israel. 근데 이 바로 왕이요 보내고 나니까 너무 화가 나는 겁니다. E o faraó, ele vendo isso, ele ficou muito bravo. 내 자식들, 애굽의 내 백성들의 자녀들은 다 죽었는데, 야 저것들은 살아서 나가? Ah, todos os filhos de Israel, todos os filhos primogênitos do Egito morreram e o povo de Israel ele está saindo vivo. 안 되겠다. 쫓아가서 죽여야겠다. Ah, eu não posso deixar assim. Eu tenho que ir lá atrás deles e matar. 그래서 이 이스라엘 사람들을 쫓아갑니다. E assim eles começaram a ir atrás 군대를 데리고 쫓아가는 거예요. E ele tomou seu exército e foi atrás do povo de Israel. 이스라엘 사람들 보입니다, 저기. E lá de longe ele conseguiu ver o povo de 네, Israel. 모여 있어요. E eles estavam ajuntados. 근데 바다 앞에서 모여 있는 E 겁니다. eles estavam ajuntados na frente do mar. 하나님이 홍해 바다 앞으로 이스라엘 사람들을 이렇게 데려왔거든요. E assim, Senhor Deus, ele trouxe todo o povo de Israel para o Mar Vermelho.
아, 이제 이스라엘 사람들이 바다 보면서 좋아했겠죠. Então o povo de Israel olhando para o mar, ele gostou. 야, 이거 바다다. Ah, aqui é um mar vermelho. 애들이 더 좋아했겠죠? Com certeza as crianças devem ter alegrado mais. 엄마, 우리 물놀이 하는 겁니까? Ah, 이러면서. mãe, eu posso ficar nadando aqui? 근데 갑자기 나팔 소리가 나는 거예요. Mas lá de longe começou a surgir um som de trombetas. 뒤를 보니까 E quando ele olhou para trás, 바로와 그 군대들이 있는 겁니다. havia o faraó e o seu exército. 깜짝 놀랐겠죠? Então com certeza eles devem ter assustado, não é? 네, 그래서 막 모세 이게 어떻게 된 거냐고 우리 여기다 죽기 싫다고 막 항의합니다. E assim eles falaram: Ah, Moisés, o que vamos fazer? Não quero morrer. 이 모세가요, 야 하나님 도와주실 거야. E assim o Moisés ele fala: Ah, Deus vai nos ajudar. 야, 너희 아직도 믿음이 없냐? Ainda vocês não têm fé? 하나님이 너희들 위해서 기적을 얼마나 많이 베푸셨냐? Ah, quantos milagres o Senhor Deus ele já permitiu para vocês? 하나님 우리 어떻게 도와준지 한번 봐라. Agora veja como o Senhor Deus irá nos ajudar. 하나님이요 어떻게 도와줍니까? E assim como o Senhor Deus ele ajuda, Vamos ler tudo juntos. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. 하나님이요 엄청난 기적을 이스라엘 사람들 앞에서 보여줍니다. Então agora o Senhor Deus ele manifestou um milagre muito grande na frente do povo de Israel. 하나님 바다를 싹 가르신 O 거예요. Senhor Deus ele dividiu o mar. 바람을 그냥 하루 종일 불게 해가지고 그 바다를 싹 O 가르십니다. Senhor Deus ele assoprou um vento muito forte que ele dividiu o mar. 건너가기 쉽게 바닥도 말려주셨어요. E assim para eles poderem passar facilmente, o Senhor Deus até secou a terra. 예, 바다 속이니까 당연히 그 땅이 안 좋았을 거 아닙니까? Então já que era debaixo do mar, a terra não era boa, não é? 네, 그래서 셌고 말려주셨어요. E o Senhor Deus secou a terra. 그래서 빨리 E 건너가야잖아요. assim eles conseguiram passar. 하나님이요 이 바다를 갈라주셨어요. O Senhor Deus ele dividiu o mar. 그리고 이스라엘 사람도 이 바다 사이를 건넜어요. E assim o povo de Israel ele passou por meio desse mar. 바로와 그 군대들도 그 모습을 다 봤습니다. E todo aquele faraó e seu exército viram aquela imagem. 어떤 신하가 말렸어요. E assim um dos servos deve ter falado para eles: 바로 왕이 저기 가면 안 됩니다. Ah, faraó, você não pode ir lá. 근데 바로 왕이 어떻게 합니까? Mas o que o faraó faz? 돌격 앞으로 하는 거예요. Ele falou: Ataque em diante. 저놈들 다 죽여라. Mate todos eles. 눈이 가려진 겁니다. 눈이. Então a visão dele realmente ficou cega. 아, 하나님이 바다 가른 것까지 봤다니까요. Ele viu Deus separando o mar, 근데 그 하나님에게 도전하는 거예요. mas ele quis ir contra Deus. 그래서 어떻게 됩니까? E o que acontece com eles? 다 죽었어요. Todos eles morreram. 바다가 다시 합쳐졌습니다. Porque o mar ele se ajuntou novamente. 바로와 그 군대들이 다 죽었어요. Todo o faraó e seu exército morreram. 여기부터 좀 읽어줄래? Ele lê: Porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o seu exército de faraó que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou vivo. Nenhum deles ficou. Perdão. 이스라엘 사람들을 쫓아가던 바로와 군대들이 다 죽었어요. Então todo o exército e o faraó que foram atrás deles morreram. 물에 빠져서 다 죽었어요. Todos eles entraram debaixo da água e morreram. 영화로 좀 하나 좀 볼게요. Eu vou mostrar um filme para vocês. 10개란 영화 아십니까? Vocês sabem o filme 10 Mandamentos? 이게 1956년도 작품입니다. É um filme de 1956. 여러분 태어나기 전에 아마 태어나기 56년도에 태어나신 분 계세요? Tem alguém que nasceu em 56 ou antes? 와, 예. 이거 보셨어요? Vocês já viram esse filme? 엄청 유명했을 텐데. Esse filme é muito famoso na época. 와, 이 영화 처음 볼 때요 사람들이 깜짝 놀랐습니다. Todo mundo que assistiu esse filme, todo mundo se assustou. 내용도 내용이지만요 표현을 정말 잘 해놨어요. Não é só o conteúdo da história, mas também eles se expressavam muito bem, atuavam bem. 한번 보세요. Olhem bem. O Deus de Moisés não é um bom general. Não lhe deixou retirada. Dez vezes haveis visto os milagres do Senhor, e ainda não tendes fé. Não temeis! Aguardai quietos e vede a salvação do Senhor!
coluna de fogo! É o sopro de Deus! Vamos, atravessai! Atravessai! Não podeis, ó faraó, abrir caminho pelo fogo de Deus! Juntai vossas famílias e seus rebanhos, devemos nos apressar. Depois deste dia, nunca mais vereis esses carros. O Senhor dos Exércitos guerreará por nós. Vede como tua mão é poderosa. Deus abre o mar com o sopro de suas narinas. Leva-os por entre as águas. Seja feita a sua vontade. Abre as águas diante deles e barra nosso caminho com fogo. Saiamos daqui. Homem nenhum pode lutar contra um Deus. Antes morrer numa batalha contra um Deus do que viver em vergonha. Louvai a Deus e avante! Está apagando! Está apagando! Soe a trombeta! Quem conseguirá deter o poder de Deus? 다 죽었습니다. Todos eles morreram. 잘 표현했죠? Expressou bem o filme, não é? 여러분 이건 영화의 이야기가 아닙니다. Isso não é uma história de um filme. 실제 있었던 이야기. Realmente é um fato que aconteceu. 여러분 그 증거들이 너무나 많습니다. E tem várias evidências sobre elas. 증거들이 참 많아요. Tem várias evidências. 한번 봅시다. Vamos olhar as evidências. 여러분 이집트 아시죠? Vocês conhecem o Egito, não é? 이집트의 수도가 어디입니까? Aonde é a capital do Egito? 이집트 가보셨어요? Alguém já foi para o Egito? 여러분 카이로가 수도인데요. O Cairo é a capital do Egito. 카이로에 가면 여기를 꼭 가보십시오. E quando vocês forem para o Cairo, vocês precisam visitar esse local. 박물관입니다. 국립 Isso 박물관. é um museu estadual do lugar. 자 여기를 가면 뭐가 있냐? E o que tem aqui? 애굽 시대 애굽 옛날 시대의 유물들이 다 이렇게 전시가 되어 있어요. Então, nesse museu ele está expondo todas as coisas de antiguidade e coisas antepassadas. 근데 사람들이 여기를 가는 이유가 E 있습니다. tem um motivo por que as pessoas vão para esse lugar. 가장 유명한 거 보러 가요. Eles vão ver as coisas mais famosas da época. 무미야. Qual que é elas? O que são elas? É as múmias. 그리고 애굽 사람들은요 부활을 믿었기 때문에 왕이나 또는 귀족들이 죽으면 그걸 땅에다 묻지 않고
방부제 처리해서 이렇게 관에다 집어넣었습니다. E os egípcios eles acreditavam na ressurreição, então eles não enterravam as pessoas, os faraós e os da família real no chão, na terra. Eles deixavam passar o formol e deixavam embutido e guardados. 그래서 이 미라가 유명해요. Por 이 isso 부분. as múmias elas são muito famosas. 그리고 역대 왕들의 미라가요 이 박물관 안에 있습니다. E todos os reis do faraós, as múmias delas estão aqui nesse museu exposto. 이렇게 미라를 보러 가는 거예요. Então todas as pessoas vão para esse museu para olhar as múmias. 자 거기는 요금도 달라요. E lá também realmente até o preço é diferente. 2배 비쌉니다. Para você ver as múmias é 2 vezes mais caro. 그만큼 가치가 있는 곳이에요. Significa que esse museu realmente é tão valioso assim. 자 대부분의 미라들은 이렇게 생겼습니다. Então todas as múmias são assim. 색깔도 이렇게 젓갈색이고요. Elas são, a coloração dela é marronzada. 모양도 이런 모양입니다. E o formato das múmias também são assim. 그런데 사람들이요 유독 한 구의 미라만 이상한 걸 발견했어요. Mas eles descobriram apenas uma múmia que tem uma diferença. 이 무미아는 왜 다르지? Por que essa múmia é diferente? 이 무미아인데 É esta múmia. 메르네프타라는 왕의 무미아입니다. É o nome chamado Merepta. 이 왕은 다른 미라와 달리 색깔도 달라요. Então esse faraó ele é diferente porque ele tem coloração diferente. 그리고 소금기가 묻어 있고요. E o corpo dele é cheio de sal. 그리고 얼굴이 많이 일그러져 있어요. E o rosto dele também está deformado. 그리고 귀는 뜯겨져 있습니다. E a orelha dele também está faltando pedaços. 사람들이 이 미라를 연구해 봤어요. E as pessoas começaram a pesquisar por que essa múmia era assim. 결론을 E 내렸습니다. assim eles descobriram uma coisa. 이 왕은 바다에 빠져 죽은 왕이구나. Esse faraó é um faraó que morreu no mar. 다른 왕들과 달리 바다에 빠져서 죽었구나. Diferente de outros reis, ele morreu no mar. 결론을 내리고 나니까 더 이상한 거예요. E depois que eles viram que a ciência contava isso, eles acharam uma coisa estranha. 왜 이상해요? Por que era estranho? 왕이 어떻게 바다에 빠져 죽지? Como é que um rei pode morrer no mar? 그리고 왕 혼자 다닙니까? Porque o rei ele anda sozinho. 많은 군사들과 같이 다니잖아요. O rei só se movimenta com um grande exército. 왕이 바다에 빠졌어요. Então o rei caiu no mar e morreu. 군대 그 군사들이 가만히 있습니까? Será que o exército dele ficou parado olhando? 왕이시여 하고 막 뛰어 들어가는 거예요. Com certeza eles falaram, meu rei, e iam entrar dentro d'água para salvar ele, não é? 왕이요 바다에 빠져 죽을 수가 없어요. Não tem como um rei, um faraó morrer no mar. 그런데 이 왕은 바다에 빠져 죽었단 Mas 말입니다. esse rei, ele morreu. 사람들이 더 연구를 해봤어요. Então as pessoas começaram a pesquisar mais sobre ele. 이 왕은요 아들이 10살 때 원인을 모를 이유로 죽었답니다. E assim ele tinha um filho o filho dele tinha 10 anos e morreu sem motivo nenhum. 이유 없이 죽었대요. Não encontraram um motivo da 이유를 causa da morte 모르겠대요. dele. Ele 이유가 적혀 있지 않아. não está escrito a causa da morte dele, 근데 우리 그 이유를 알죠? mas nós sabemos muito bem porque o filho dele morreu, não é? 10번째 재앙 때 하나님 데려가셨습니다. Por causa da 10ª praga, o Senhor Deus levou o espírito dele. 그리고 이 메르네프타 비석이 발견됐는데요. E esse Merneptah, ele encontraram o lápide dele. 메르네프타가 언제 태어났고 무슨 일을 했고 쭉쭉 써 있습니다. E está escrito tudo o que ele fez, quando ele nasceu e como ele viveu. 다 같이 읽어봅시다. Vamos ler todos juntos. 못 읽죠? Vocês não conseguem ler, não é? 그래서 연구하는 사람들이 이걸 한번 해석을 해봤어요. E assim os pesquisadores eles pesquisaram sobre isso. 근데 이 마지막 두 번째 줄에 이 검은색 부분 있죠? Os arqueólogos viram essa última parte que está em preto. 이 부분을 해석하는데 깜짝 놀랐습니다. E assim essa última parte que é a parte escura, eles pesquisando eles se assustaram. 해석을 해보니까요. Porque quando eles traduziram, 이스라엘은 사라졌고 이제 더 이상 볼 수 없다. eles disseram que Israel sumiu e não pôde ver mais. 이스라엘이란 나라 이름이 나오네. Então já aparece o nome chamado país Israel. 이게 무슨 뜻입니까? O que significa isso? 메르네프타라는 왕이 모세를 추적하다 죽은 왕이라는 거예요. Então esse Merneptah, esse faraó, ele estava indo atrás do povo de Israel e morreu por causa deles. 여러분 출애굽기 이 말씀은요 사실입니다. Então a palavra de Êxodo é uma palavra verdadeira. 여기 에집트가 있죠? Aqui tem o Egito, não é?
그리고 이 사이에 바다가 E 있습니다. aqui no meio deles tem um mar, 여기가 홍해예요. 여기가 홍해. chama Mar Vermelho. 위로 올라가면 두 갈래로 갈라지죠? E quando você subir para cima, ele separa em dois. 네, 자, 이 두 군데도 다 홍해라고 합니다. E esses dois divisões de mar também fala que é Mar Vermelho. 처음에는 왼쪽에 있는 강을 살펴봤어요. E eles olharam primeiro o mar da esquerda. 야, 정말 홍해 사건이 사실이라면 이 바다 속에 증거가 있을 거 아니냐? Ah, se realmente a palavra é verdadeira, vai ter evidências dentro desse mar. 그래서 이 왼쪽에 있는 강을 그 바다 속을 E 들여다봤습니다. assim eles começaram a investigar o mar que estava na esquerda, 아무것도 발견을 못했어요. mas não acharam nada. 근데 오른쪽 Mas ao mar da 빨간색 direita. 원 제가 표시해 놓은 이곳의 바다 속을 들어가 보니까 증거들이 나옵니다. E ao entrar nesse mar que está na direita, onde eu circulei de vermelho, começou a sair várias evidências. 이런 바퀴 모양의 산호들이 나오는 겁니다. Começou a sair várias evidências de fósseis de rodas 바다 속이에요. dentro do mar. 바다 근처도 아니고 바다 중앙이에요. Não é perto do mar ou outro lugar do mar, mas no meio do mar. 그리고 이런 바퀴가 계속 나오는 겁니다. Surgiram várias rodas. 이게 왜 나옵니까? Por que começaram a surgir? 바로와 그 군대들이 뭐와 함께 들어갔습니까? Porque o faraó e o seu exército, eles entraram como? 뭐 타고 갔습니까? Eles estavam de quê? 예? Eles estavam de quê? 병거 타고 갔잖아요. 병거. Eles andaram de carroça, não é? 말하고 병거 타고 갔잖아요. 그렇죠? Eles utilizaram seus cavalos e a carroça para entrar. 그래서 이 병거 바퀴들이요 발견되는 겁니다. E assim começaram a achar várias evidências de rodas. 네. 여러분, 홍해 사건은요 실제 있었던 Então, 사건입니다. realmente o acontecimento do Mar Vermelho é verídico. 출애굽 이 말씀은요 네, 실제 있었던 일을 기록해 놓은 거예요. Então a palavra de Êxodo realmente é uma palavra que é verídica, que foi escrita. Que anteriormente se presumiu. 시간이 없어서 제가 좀 필요한 부분만 좀 보겠습니다. Então, já que falta tempo, eu mostrarei apenas algumas partes. Exatamente em uma coluna do lado do não. Vamos chegar com as horas fora desse mundo no caminho topográfico. 이 이스라엘 백성들이 이 지역에 모여 있었어요. O povo de Israel, ele estava tudo ajuntado neste local. 이 넓습니다. 굉장히 넓습니다. Ele é um lugar bem grande, não é? 200만 명 충분히 여기 들어갈 수 있어요. É muito fácil caber 2 milhões de pessoas neste lugar. 지금도 그 자취가 남아 E 있습니다. até hoje tem esse terreno com essa área. 여기 있다가 바로의 군대를 만난 거예요. E 뒤에서. eles estando neste lugar encontraram com o exército de Faraó. 근데 더욱 놀라운 것은요. Mas o mais interessante, 이 장소 앞바다가 수면이 굉장히 낮아요. e o mar que está logo na frente deles, o terreno, o relevo é muito baixo. 다른 쪽은요 깊습니다. Todos os outros lugares é bem profundo. 근데 이 홍해를 이스라엘이 건너려고 했던 그 장소는요 수면이 낮아서요 충분히 하루 종일 바람이 불면 바다가 갈라질 수 있는 Mas 거예요. esse lugar que eles estavam na frente é um lugar raso, então se realmente assopra vento, eles conseguem passar. 하나님이 그냥 이쪽으로 인도한 게 아니에요. Então o Senhor Deus não conduziu o povo de Israel à toa para este lugar. 하나님 당연히 다 아시니까 이쪽으로 인도하셨겠죠. Então já que o Senhor Deus sabe de todas as coisas, Ele conduziu o povo de Israel para este lugar. 모세가 이걸 뭐 알았겠습니까? 누가 이걸 알았겠습니까? Quem iria saber dessa verdade? Moisés iria saber? Não. 네, 하나님이 이쪽으로 일부러 인도하신 O 거예요. Senhor Deus realmente propositalmente conduziu o povo de Israel para este lugar. 네, 그리고 기념 기둥도 있고요. E lá existe um pilar de homenagem. 네, 솔로몬이 이렇게 O 세워놨습니다. Salomão, ele fez esse pilar. 그리고 바다 속에 들어가 E 보니까 ao entrar no meio dentro do mar, 이런 말의 뼈, 사람의 뼈가 나오는 e 거예요. começaram a achar osso de fósseis de cavalo e de pessoas. 네, 이런 산호들로 덮여 있는 바퀴들도 나오고요. E vários fósseis de rodas de carroça. 네, 또는 금속으로 되어 있는 건 산호가 덮지 못하니까 그대로 남아 있습니다. E também tem rodas que estavam banhadas por ouro, então não conseguiu se tornar, as outras não conseguiam subir em cima delas. 여러분, 이 출애굽 사건은 실제 있었던 사건입니다. Então realmente Êxodo é um acontecimento verídico. 자, 신명기 4장을 좀 볼게요. Vamos procurar Deuteronômio, 신명기 4장. capítulo 4. 하나님이 이걸 하신 이유가 있습니다. Tem um motivo de por que o Senhor Deus fez isto. 하나님이 이런 엄청난 기적을 보여주신 이유가 있어요. Tem um porquê que o Senhor Deus fez isto. 4장 34절. 4, versículo 34. até 35. Até 35. Alguém pode ler, por favor?
Ou se Deus intentou tomar para si um povo no meio de outro povo com provas, com sinais e com milagres, com peleja, e não com mão forte, e com braços estendidos, com grandes espantos, conforme aquilo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nem outro há senão Ele. 자, 여기 보세요. 여기 목적이 나와 있죠? Então aqui aparece um objetivo. 이것을 내게 나타내심은 35절에 나오죠. No versículo 35 fala: a ti foi mostrado. 나 외에는 다른 신이 없음을 너에게 알려주기 위해 이렇게 했다. Para que soubesse que o Senhor Deus que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. 여러분 이스라엘 사람들은 애굽에 살면서요. 애굽 사람들이 섬기던 그 신들을 섬기는 사람들이 있었습니다. Então, o povo de Israel, quando ele estava dentro do Egito, eles também serviam outros deuses que os egípcios serviam. 여호와 하나님에 대해서는요. 옛날 할아버지, 할머니들 또는 요셉 또는 또 요셉의 형제들 그 시대는 하나님에서 잘 알고 있었는데 시간이 가면서 갈수록 이 사람들이 이제 알 필요 없는지 모르는 겁니다. 하나님. Então, no tempo de José, no tempo dos filhos de José, também nos tempos dos irmãos de José, eles conheciam o Senhor Deus Jeová, mas quando foi passando o tempo, eles começaram a esquecer esse Deus. 거기서 한 400년간 있었어요. 400년. Então, porque eles ficaram em torno de 400 anos dentro do Egito. 여호와 하나님에 대해서요 잘 모르는 겁니다. Então, agora eles não sabem mais sobre o Senhor Deus Jeová. 그래서 하나님이 일부러 보여주신 거예요. Então, o Senhor Deus propositalmente mostrou essas coisas para 다른 eles. 신은 없다. Ele fala: não existe outro Deus, 내가 진짜다. nenhum outro senão a Ele. 내가 진짜다. Então, eu sou o verdadeiro. 이 세상의 신은 나밖에 없다. Não existe outro Deus, apenas eu. 믿게끔 도와주신 Então, 거란 o Senhor Deus, Ele manifestou todas essas coisas para que eles pudessem acreditar. 하나님은 말만 하시는 분이 O 아닙니다. Senhor Deus, Ele não apenas fala. 야, 나 좀 믿어. O Senhor Deus, Ele também fala: acredita em mim. 나 능력 있어. Ah, eu tenho poder. 난 모든 걸 다 알고 있어. Eu sei de tudo. 여러분 말만 하시는 분이 아니에요. Mas Deus não é um ser que só fala. 하나님은 보여주시는 Senhor 분. Deus também mostra. 증거를 Senhor 보여주십니다. Deus mostra as suas evidências e suas provas. 그리고 확실하게 믿을 수 있도록 E 도와주시는 Senhor 거예요. Deus, Ele ajuda para que você possa acreditar certamente. 여러분 하나님 믿으려면 이렇게 믿어야 됩니다. Então, para você acreditar em Deus, você precisa acreditar nesta maneira. 확실하게 믿어야 돼요. Vocês precisam acreditar com grande certeza. 여러분 하나님은 확실하게 믿는 그 확신을 좋아하십니다. Senhor Deus, Ele gosta de coisas certas, com grande certeza. 그래서 이스라엘 사람들에게 보여주신 겁니다. Por isso o Senhor Deus, Ele mostrou para o povo de Israel 10가지 재앙, as 10 pragas, 홍해 사건, o acontecimento do Mar Vermelho. 이건 하나님이 얼마나 큰 능력을 가지고 있는지 이스라엘 사람들에게 보여준 겁니다. Senhor Deus, Ele mostrou para o povo de Israel o quão Deus é forte e quão o Senhor Deus é poderoso. 여러분 우리 시대도 마찬가지입니다. No tempo de hoje também, 여러분 하나님을 어떻게 믿습니까? como é que nós podemos acreditar em Deus? 여러분 하나님을 어떻게 믿어 오셨습니까? Como vocês vieram acreditando em Deus? 여러분 정말 하나님을 확실하게 믿습니까? Vocês realmente, verdadeiramente acreditam em Deus? 마음 가운데 정말 확신이 있어요? Dentro do meio do seu coração de vocês, vocês acreditam em Deus? 여러분 그걸 어떻게 증거할 겁니까? Como é que vocês podem testificar isso? 어떻게 보여주실래요? 그걸? Como é que vocês podem mostrar isso? 여러분 하나님이 원하는 건 확실한 믿음이에요. O que o Senhor Deus deseja é a verdadeira fé. 그냥 믿으라고 안 했습니다. Senhor Deus, Ele não fala para vocês acreditarem à toa. 배워보라 그랬어요. Ele fala para examinar. 배워보라. Ele fala: examinai. 공부해봐라. Vocês precisam estudar. 살펴봐라. Vocês precisam ver. 그럼 확실하게 믿을 수 있다. Quando vocês puderem, assim que vocês examinarem, vocês podem acreditar. 에덴 동산 노아 방주 어제 배웠죠? Nós aprendemos sobre o jardim no Éden e o arca de Noé. 방금 홍해 사건도 배웠습니다. Agora nós aprendemos também o acontecimento do Mar Vermelho. 여러분 하나님은 살아계셔요. Senhor Deus, Ele realmente está vivo. 성경은 사실입니다. Porque a Bíblia é verdadeira. 말만 하신 게 아니에요. Senhor Deus não apenas fala. 지금 많은 증거들을 보여주셨습니다. Porque Senhor Deus, Ele já mostrou várias evidências. 어제도 오늘도 Então, ontem e hoje. 아망야도 Amanhã também irei mostrar. 많은 증거들을 여러분에게 보여줄 거예요. Senhor Deus, Ele já vai mostrar várias evidências para vocês. 하나님은요 여러분이 확실하게 믿기를 원하셔요. Senhor Deus, Ele deseja que vocês possam acreditar com grande certeza. 하나님 외에는 없습니다. Não existe outro Senhor Deus.
자, 이 이스라엘 사람들이 홍해를 건너서 이제 가나안 땅으로 E 들어갑니다. assim o povo de Israel ele passou pelo Mar Vermelho e foi em direção à terra de Canaã. 하나님과 계약을 맺어요. E assim eles fazem uma promessa com o Senhor Deus. 너 내 말에 순종하면 복 줄게. Ah, se você obedecer a minha palavra, eu irei permitir bênção para 그러나 내 vocês. 말에 불순종하면 저주를 줄 거야. E se você não obedecer a minha palavra, eu permitirei a maldição. 하나님과 계약서를 만듭니다. E assim eles fazem um contrato com o Senhor Deus. 그리고 계약서가 뭡니까? O que é um contrato? 약속이에요. É uma promessa, não é? 하나님은 약속을 꼭 지키시는 Senhor 분이에요. Deus é um ser que cumpre a promessa. 복을 주더라도 계약서에 나와 있는 대로 복을 E 줘요. quando o Senhor Deus permite a bênção, Ele permite conforme esse contrato. 저주를 주더라도 계약서에 나와 있는 대로 저주를 E o Senhor Deus 주십니다. também permite a maldição conforme o contrato. 신명기 28장에 나와 있는데 Aparece no Deuteronômio 28. 네드로노미. 28. Deuteronômio capítulo 28. 한번 봅시다. Vamos ver. 어떤 복과 어떤 저주를 주실지 좀 살펴봅시다. Vamos ver qual o tipo de bênção e qual o tipo de maldição que o Senhor Deus permite. 이건 하나님이 이스라엘 사람과 한 계약서의 계약서. Isso é um contrato que o Senhor Deus fez com o povo de Israel. 자, 첫 번째. 세계 모든 민족에게서 뛰어나게 하겠다 그랬어요. Primeiro, o Senhor Deus ele falou que eles serão os maiores de toda a nação 순종하면. quando obedecer. 3절. E o versículo 3. 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받고 네 몸의 소생과 네 토지의 소생과 복 받는답니다. E quando eles tiverem a obediência, eles serão benditos será na tua cidade, bendito será no seu campo, bendito. Bênção. Continuamente eles vão receber bênção. 7절. Versículo 7. 전쟁하면 이기게 해주겠대요. E quando houver uma guerra, eles irão ganhar contra os inimigos. 누가 너희들을 치면 절대 승리하지 못할 거다. 너희가 승리할 거다. E quando alguém atacar contra ti, não vão ganhar. 만민이 너희를 두려워할 거다. E várias nações irão ter grande temor. 너희들은 강한 나라가 될 거다. Vocês se tornarão um grande país e forte país. 그리고 12절에는 E no versículo 12. 많은 돈, 많은 재물이 너희 것이 될 거다. E o Senhor Deus irá permitir vários bens para eles, grandes riquezas. 근데 15절부터는 Mas no versículo 15, 불순종에 대한 저주가 나옵니다. e em seguida fala sobre o castigo por desobediência. 저주에 대한 내용이 더 많아요. Então existe mais conteúdo sobre a maldição que o Senhor Deus vai permitir. 다 볼 수는 없고요. Não podemos ver tudo. 25절. Vamos ver versículo 25. 너희들 전쟁하면 패배하게 만들 거다 그랬어요. Primeiro o Senhor Deus fala que se for desobedecer, você tiver uma guerra, o Senhor Deus vai fazer perder. 그리고 많은 여러 나라로 너희들을 흩어버릴 거다 E 그랬어요. também o Senhor Deus fala que vai espalhar todos eles por vários reinos. 한 나라가 아닙니다. Não é por um país só. 많은 나라, 여러 나라로 너희들을 흩어버릴 거라 O Senhor 그랬어요. Deus ele está dizendo que vai espalhar toda a nação deles para vários países. 이 말씀 잘 기억해 놓으십시오. Eu quero que vocês lembrem bem dessa palavra, 이 말씀대로 됩니다. porque o Senhor Deus cumpre esta palavra. 33절. Versículo 33. 너희 자녀를 너희가 먹을 거다 그랬어요. Ele fala que comerá o seu próprio filho. 자녀의 고기를 먹을 Eles vão 거다 그랬어요. comer a carne do seu próprio filho. 끔찍한 저주죠. Então realmente é uma maldição muito feia e ruim, não é? 실제로 이렇게 됩니다. Isso realmente acontece. 37절. Versículo 37. 모든 민족에게서 내게 놀램과 속담과 비방거리가 될 거다 그랬어요. E serás por um pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos a que o Senhor te levará. 자, 53절에도 또 E 나옵니다. aparece no versículo 53. 네 자녀의 고기를 먹을 거다. Ele fala que comerás o fruto do seu ventre. 또 E mais, 62절. versículo 62. 아무리 많았지만 너희들 적은 수가 되게 하겠다 그랬어요. E ele fala que ficareis poucos em números. 사람들 많이 죽일 거란 얘기죠. Significa que o Senhor Deus disse que vai matar muitos deles. 64절에 E versículo 64 여기 또 나옵니다. aparece novamente. 많은 나라로 너희들 흩어버릴 거다 E o 그랬어요. Senhor vos espalhará entre todos os povos, 땅 이 끝에서 저 끝까지 다 흩어버릴 거다. de uma extremidade da terra até a outra. 평안함을 얻지 못할 거다. 65절. 평안함을 얻지 못할 거다. E no versículo 65 fala que não terá descanso. 쉬지 못할 거다. Ele fala que não vai ter descansos. 그리고 Repouso, perdão. 그리고 29장에 No capítulo 29, 23절에 versículo 23, 너희 땅이 저주를 받을 거다 ele 그랬어요. fala que a sua terra será amaldiçoada.
땅이 저주받을 거다. Ele fala, toda a sua terra será amaldiçoada. 아무리 뭘 심어도 결실을 하지 못할 거다 그랬어요. Ele fala, mesmo semeando, nada produzirá. 완전 사막처럼 만들 거라 Então 그랬어요. significa que o Senhor Deus vai deixar como um deserto. 땅이 저주받고 민족이 저주받고 Então a terra é amaldiçoada, a população é amaldiçoada, 자녀들이 저주를 받고. os filhos são amaldiçoados. 여러분, 이스라엘은 이렇게 계약서를 썼습니다. E assim o povo de Israel fez este contrato com o Senhor Deus. 이게 모세가 있을 때 예수님이 오시기 1500년 전에 계약서 쓴 거예요. E isso eles fizeram um contrato com o Senhor Deus há 1500 anos antes de Cristo, no tempo de Moisés. 이게 언제 이루어지는지 한번 잘 E 살펴봅시다. agora vamos ver quando é que cumpre todas essas promessas. 자, 이스라엘 사람들이 가나안 땅에 살면서요 왕을 구했습니다. E 하나님께. assim o povo de Israel, eles entraram dentro da terra de Israel, do Canaã, e eles buscaram por um rei. 네, 그래서 왕을 세우죠. E assim o Senhor Deus, ele estabelece um rei. 첫 번째 왕이 사울입니다. O primeiro rei é o Saul, 다윗, depois Davi, 살로몬. depois Salomão. Cada 40 anos, total 120 anos. Durante essa tempo, 아주 부흥했어요. 부흥. Tinha uma grande fartura. 네, 정말 부흥했습니다. Eles tiveram uma grande fartura nessa época. 전쟁하기만 하면 이기고 Então todas as guerras que eles participavam, eles ganhavam. 많은 복을 받았어요. Eles receberam grandes bênçãos. 그러나 살로몬이 마지막 말년에 죄를 짓습니다. Mas o Salomão, no último tempo da sua vida, ele peca contra 우상을 Deus. 섬겨요. Ele começa a servir outro Deus. 하나님이 너 죽으면 이 이스라엘을 두 짝으로 나눠버릴 거다 그랬어요. E o Senhor Deus, ele já prometeu para o Salomão, dizendo que assim que ele morrer, o Senhor Deus iria separar o Israel. 그래서 북이스라엘과 남유다로 나눠져요. E assim separaram para o norte de Israel e o sul de Judá. 북이스라엘은 아시리아에 의해서 722년에 망합니다. E o Israel, ele é destruído completamente pela Síria no 722 a.C. 네. 이제 남유다는 좀 더 오래 버텼어요. E o Judá, ele conseguiu se manter mais um pouco. 그러다 바벨론에게 606년에 포로로 다 잡혀갑니다. E todos eles, nos 606 anos antes de Cristo, são levados como escravos através da Babilônia. 바벨론의 지배를 받아요. Porque o Império Babilônico toma conta e 빨간색이 colonizam. 이스라엘입니다. E o de vermelho que eu circulei ali é Israel. 네, 바벨론의 지배를 받았어요. E assim eles foram colonizados pela Babilônia. 그 다음에 베르사, Depois o Império Persa colonizou novamente. 페르시아의 지배를 받았고, 그레고 Depois eles foram colonizados pelo Império Grego. 그리스, Grego. 그리고 로마. E depois, por fim, o Império Romano. 계속 다른 나라에 의해서 이스라엘이 지배를 받았습니다. Então o povo de Israel continuamente foi colonizado por vários impérios e vários países. 그러다 로마 시대 때요. E no fim, 이스라엘에 누가 오시냐? quem é que vem no tempo do Império Romano? 예수님이 오셔요. Senhor Jesus Cristo vem neste tempo. 예수님이 오시는 이유가 있습니다. Tem um motivo por que que Senhor Jesus Cristo vem. 자, 나라가 두 짝으로 나눠졌었잖아요. O país foi dividido em dois, não foi? 근데 이 이스라엘 사람들이요. 하나님 말씀에 불순종하며 사는 겁니다. Mas as pessoas, eles continuaram vivendo as suas vidas desobedecendo a palavra de Deus. 하나님이 많은 선지자들을 보냈어요. Senhor Deus, ele mandou vários profetas. 근데 그 선지자들의 말을 듣는 게 아니라 안 듣는 겁니다. Eles não ouviram a palavra do profeta, mas eles começaram a não querer ouvir. 그리고 그 선지자들을 죽였어요. Eles mataram os profetas também. Ele lê: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. 이 선지자들을 이스라엘 사람들이 막 돌로 쳐 죽였습니다. Então, os judeus, eles começaram a matar os profetas. 그래서 하나님이 계획하셨어요. Então o Senhor Deus, ele decidiu: 내 아들 말은 듣겠지. eu acredito que vocês vão pelo menos ouvir a palavra do meu filho. 예수님을 이 땅에 보내십니다. E assim o Senhor Deus manda o seu filho Jesus Cristo para este mundo. 이스라엘 사람들이 예수님의 말을 들었을까요? 안 들었을까요? Então, o povo de Israel, ele ouviu a palavra de Jesus ou não? 네? 들었을까요? Ouviu? 처음에는 좀 듣는 척했어요. No começo eles fingiram que estavam ouvindo, 그런데 어떻게 변했습니까? mas no fim o que aconteceu? 십자가에 못 박혔어요. No fim crucificaram o Senhor Jesus Cristo. 예수님도 죽였습니다. Eles mataram o Senhor Jesus Cristo também. 빌라도라는 사람이요. 예수님을 조사하니까요. 죄가 없는 거예요. E o homem chamado Pilatos, quando ele investigou o Senhor Jesus Cristo, ele viu que não tinha pecado. 그래서 놔주고 싶었습니다. E ele queria soltar Jesus Cristo.
그래서 이스라엘 백성들에게 선택하라 그랬어요. E assim ele pediu para que o povo de Israel escolhesse. 야, 여기 바라바라고 하는 아주 흉측한 아주 범죄자가 있다. Aqui no meu lado tem um criminoso muito terrível chamado Barabás. 여기 예수님이 있어. E aqui do meu lado tem Jesus. 자, 누구를 놓아주랴? Qual deles eu solto? 이 바라바는 저기 빌라도는 예수님을 놓아줄 거라고 생각을 했던 E o 거예요. Pilatos ele pensou, o povo de Israel vai escolher o Jesus. 근데 누구를 원한다고 말합니까? Mas eles escolheram quem? 네? 바라바를 원한다. Eles escolheram o Barabás. 바라바를 원한다. Ele falou, liberte o Barabás, escolha o Barabás. 예수님은 어떻게 하라고 합니까? E o que eles falaram para Jesus? 십자가에 못 박여 죽여라. Ele 그러면 falou, crucifique-o. 결국 예수님이 십자가에 못 박혀 E 죽습니다. no fim, Senhor Jesus Cristo, ele é crucificado. 근데 그 전에 빌라도가요 이스라엘 사람들 그 앞에서 손을 씻어요. E o que o Pilatos faz antes de crucificar o Senhor Jesus Cristo? Ele lava a mão na frente dos judeus. 이 사람이 흘리는 피에 난 아무런 잘못 없다. Ele fala, eu não tomo o sangue deste homem. 너희가 받으라. Vocês tomam conta desse sangue. 이스라엘 사람들이 뭐라고 얘기합니까? Então o que o povo de Israel ele fala? Vamos ler tudo juntos. Vamos ler todos juntos. E respondendo todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. 아주 무시무시한 말합니다. Eles falaram uma palavra muito medonha. 그냥 우리에게만 넘겨라 이렇게 얘기한 게 아니에요. Não foi falando cai sobre mim, 내 자손들에게도 넘겨라. mas ele falou cai sobre nós e sobre nossos filhos. 이 말 그대로 됩니다. E aconteceu conforme o que eles disseram. 엄청난 환란을 겪게 돼요. E assim eles encontraram uma grande tribulação. 네, 한 2000년 가까이 환란 가운데 놓여집니다. Durante 2000 anos eles estavam apenas em tribulações. 예수님은 십자가에 죽으셨어요. E assim o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. 자, 왜 이스라엘 사람들이 예수님을 죽였냐? Então por que o povo de Israel matou o Senhor Jesus Cristo? 이스라엘은 하나님의 민족이었습니다. Porque o povo de Israel era povo de Senhor Deus. 그런데 첫 번째, Mas primeiro, 자기 영혼에 대해서는 생각을 안 했어요. primeira coisa, eles não pensavam no seu espírito. 오직 육신적인 것만 생각했어요. Eles apenas pensavam nas coisas carnais. 예수님이요, 떡 5덩이, 물고기 2마리로 막 사람들 막 배불리 먹였거든요. O Senhor Jesus Cristo ele alimentou através do pão e 2 peixinhos várias pessoas. 병도 고쳐주시고 O Senhor Jesus Cristo curou os enfermos. 사람들이 우르르르 막 쫓아다녔습니다. Então muita multidão seguia o Senhor Jesus Cristo. 하나님이 예수님이 또 영혼에 대해서 하나님 말씀에 대해서 이야기할 땐 다 흩어져요. E o Senhor Jesus Cristo quando falava sobre o espírito, falava sobre o coração dele, todos eles se espalhavam. 이상하죠? Estranho, não é? 제자들한테도 물어봤어요. E assim perguntou também para os discípulos. 너희들도 가려느냐? Vocês também querem ir embora? 그때 베드로가 유명한 말씀을 하죠. E o Pedro ele fala uma coisa muito famosa, né? Uma palavra muito famosa. 영생의 말씀, 생명의 말씀이 여기 있는데 우리가 어디로 가겠습니까? A palavra da vida eterna está aqui. Para onde eu irei? 이때 당시에 많은 유대인들이 육신적인 것만 보고 쫓아다닌 거예요. Então, naquele tempo nós podemos ver que os judeus eles só seguiam as coisas carnais, não é? 예수님은 영혼에 대해서 말씀하셨습니다. Senhor Jesus Cristo ele falava sobre o espírito. 구원 받아야 된다. Ele falava sobre a salvação. Tem que receber a salvação. 회개하고 구원 받아라. Você precisa arrepender e receber a salvação. 사람들이 싫어하는 거예요. Mas as pessoas não queriam, 육신적인 거. porque eles eram carnais. 그래서 예수님을 정확히 몰라봤습니다. Então eles não conseguiram reconhecer o Senhor Jesus 두 Cristo. 번째, E no fim, segundo. 네. 이 예수님을 보니까요, 이 능력이 어마어마하거든요. E eles olhando para o Senhor Jesus Cristo, eles viram que o Senhor Jesus Cristo tinha um grande poder. 막 병든 자도 고치고 죽은 자도 살려요. Então ele curou enfermos, ele também salvou, ressuscitou os mortos. 야, 우리 이제 로마랑 싸울 수 있겠다. E agora eles pensaram, agora eu vou conseguir guerrear contra Roma. 야, 이 예수님이 우리의 왕이 되면 우리 로마랑 싸워서 이길 수 있겠다. Nosso Senhor Jesus Cristo, se ele virar nosso rei, nós podemos ganhar de Roma. 야, 이 예수를 우리의 왕으로 세우자. Vamos estabelecer este homem como nosso rei. 예수님 뭐라고 했습니까? O que o Senhor Jesus disse? 피했어요. Ele só afastou. 난 그 일을 위해서 오지 않았다. Eu não vim para este mundo com esse intuito. 난 아버지의 뜻을 행하러 왔다 그랬어요. Eu vim fazer apenas a vontade do meu Pai. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔다. Ele fala, não vim chamar os salvos, mas sim os pecadores. 네. 세 번째, E terceiro, 이 종교 지도자들이요, 예수님의
이야기를 받아들이지 않았습니다. Vários religiosos daquele tempo não aceitaram nenhuma palavra do Senhor Jesus Cristo. 그때 당시에 종교 지도자들, 성경을 가르치고 하나님을 가르치는 사람들이 타락해 있었습니다. Vários religiosos naquele tempo, eles estavam corruptos naquele tempo. 막 겉에는 깨끗하게 하는데 속은 그냥 너무 더러운 거 예수님이 그거 봤거든요. E por dentro, não, por fora eles eram todos limpos, todos arrumados, mas por dentro eles eram muito sujos. O Senhor Jesus Cristo viu a forma do coração 엄청 deles. 교만했습니다. Eles eram muito arrogantes. 그래서 예수님이 그걸 막 질책하셨어요. E assim o Senhor Jesus Cristo começou a criticar essas coisas. 속을 먼저 깨끗이 해라. O Senhor Jesus Cristo fala: primeiro limpa o coração de vocês. 이 사단의 자식들아. Raça de víboras. 뭐라고? O quê? 나 사단의 자식? O quê? Filho do diabo? 내가? Eu? 이 거룩한 내가? Eu que sou santo, puro. 야, 저 예수 저거 안 되겠다. Aquele 살려두면 안 Jesus, 되겠다. não posso deixar ele assim, não posso deixar ele vivo. 예수님 죽이는데 종교 지도자들이 가장 먼저 앞서서 행했습니다. E os religiosos naquele tempo, eles se esforçaram para matar Cristo. 예수를 죽여야겠다. 그래서. Vamos precisar matar Jesus. 네 번째, E quarto, 여러분 종교 지도자들 이런 사람들은요 성경을 달달달달 외우는 e 사람들입니다. esses religiosos daquele tempo, eles são pessoas que decoram a Bíblia, 그런데 예수님에 대해서 몰라봤어요. mas eles não conheceram o Senhor Jesus Cristo. 여러분 성경 달달달 외우는 게 중요한 게 아닙니다. Então podemos dizer que não é importante você decorar a Bíblia, não é? 여러분 성경을 가지고요 장사하는 데 썼단 말이에요. 이 Então 사람들이 esses homens, eles apenas utilizavam a Bíblia para negócios. 돈 버는 데 썼단 말이에요. Então, eles apenas usavam a Bíblia para ganhar dinheiro. 그 뜻은 깨닫지 못하고 자기 배를 채우는 데 사용했단 말입니다. Eles não entenderam o significado das palavras, mas utilizavam apenas para encher a sua barriga. 그걸 예수님이 방해하니까 죽여버린 거예요. E quando o Senhor Jesus Cristo atrapalhou esse trabalho deles, eles quiseram matar o Senhor Jesus Cristo. 성경을 깨닫지 못하고 있었습니다. Então eles não compreenderam a palavra da Bíblia. 여러분 성경 깨닫는 것은 하나님이 도와주셔야 깨달을 수 있는 거예요. Para você compreender a palavra da Bíblia, precisa da ajuda do Senhor Deus. 아무리 혼자 성경을 달달달달달 외우고 보고 또 보고 한다고 하더라도 깨달아지는 게 Não 아닙니다. importa você olhar a Bíblia e ler várias vezes, você não vai compreender. 사람의 힘으로 되는 게 아니에요. Porque a compreensão da palavra não é através da força do homem. 하나님이 도와주셔야만 O Senhor 합니다. Deus precisa ajudar. 여러분 마음이 교만한 사람은 하나님의 도움을 얻을 수가 없어요. As pessoas que têm um coração arrogante não conseguem a ajuda de Deus para isso. 말씀이 들어올 수가 없어요. A palavra não consegue entrar dentro de seus corações. 우리 시대도 마찬가지예요. No tempo de hoje também é a mesma coisa. 많은 사람들이 성경을 가지고 돈벌이로 사용합니다. Muitas das pessoas hoje em dia usam a Bíblia para ganhar dinheiro. 자기 배 채우려고 성경을 가지고 장사해요. Eles utilizam a Bíblia para fazer negócios, para encher a sua barriga. 이런 사람에게 성경을 배우면 뭘 깨달을 수 있겠습니까? Então, quando você aprende a Bíblia com esse tipo de pessoa, o que você vai aprender? 여러분 성경 이거 너무나 중요한 겁니다. A Bíblia é uma coisa muito, muito séria. 올바르게 깨달아야 됩니다. Vocês precisam compreender corretamente. 그리고 여러분 올바르게 내가 깨닫고 있는지 항상 질문하십시오. E vocês precisam questionarem para vocês mesmos se vocês estão entendendo e compreendendo a palavra corretamente. 이해 안 가면 파스토르에게 물어봐요. Se você não entende, você precisa perguntar para o pastor. 파스토르이 그래서 있는 겁니다. Por isso que existe o pastor. 모르면 Se 물어봐야죠. você não sabe, você precisa perguntar para o pastor. 자기 마음대로 생각하고 이건 이런 뜻이다 넘어가면 절대 안 됩니다. Você não pode considerar uma coisa sem saber, dizendo, essa palavra deve ser isso, e passar. 성경을 오해하면 큰일 나는 Quando 거예요. você tem um mau entendimento da palavra, isso se torna um grande perigo. 이 예수님이 십자가에서 죽으시고 나서요. E depois que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, 이스라엘 사람들에게 본격적인 환란이 시작됩니다. começou a verdadeira tribulação para o povo de Israel. 이스라엘이 어떻게 환란 받는지 한번 봅시다. Agora vamos ver o que aconteceu com o povo de Israel. 자, 예수님이 살아 계실 때 이 Enquanto o Senhor Jesus Cristo estava vivo, 예루살렘이 멸망할 거라 이미 예언하셨어요. o Senhor Deus ele já profetizou que Jerusalém iria fracassar. 군대가 이 예루살렘을 에워싸거든 멸망에 가까운 줄 알아라 그랬어요. Ele falou que quando o exército cercar Jerusalém, precisa lembrar que está chegada a sua desolação. 실제로요. 로마 병사들이 예루살렘 한번 에워쌌었습니다. E realmente, verdadeiramente, o povo, o exército romano, ele cercou Jerusalém 멸망시키려고요. para destruir. 그런데 로마의 왕이 죽었다는 소리를 듣고 그 군대 장관이요. 이제 로마로 다시 돌아갔습니다. E quando eles cercaram o castelo de Jerusalém, o Império Romano, o rei,
o imperador romano ele morreu, por isso eles voltaram. 그래서 멸망이 지연됐어요. Então eles iriam ser destruídos, mas não foi destruído. 그래서 이 예수님의 이 말씀을 믿었던 사람들은 그 에오스하는 것을 보고 아, 이 성이 곧 멸망하겠구나 하고 예루살렘에도 E 도망갔습니다. as pessoas que ouviram a palavra do Senhor Jesus Cristo atentamente, quando viram que o exército cercou e depois eles voltaram para suas terras, eles começaram a fugir desse castelo de Jerusalém. 예수님을 믿지 않았던 사람들은 거기 그대로 있다가 다 죽었어요. Mas as pessoas que não acreditaram na palavra do Senhor Jesus Cristo, eles continuaram dentro de Jerusalém e depois todos eles futuramente morreram. 자, 많은 사람들이 죽었습니다. Muitas pessoas morreram. 그리고 요세푸스라는 사람이 있는데요. Tem um homem chamado Josefo. 네, 이 사람은요 유대인인데 전쟁의 기록을 유대 전쟁사 기록을 썼어요. Ele é um judeu que ele escreveu toda a história de guerra que aconteceu dentro de Israel. 로마에게 딱 붙은 사람입니다. Ele é 배신자. um traidor porque ele colou no lado dos romanos. 그 기록을 썼는데 E ele estava ao lado dos romanos escrevendo tudo a história da guerra da Roma. E de Israel. AD 70년에 이 예루살렘이 망하는 장면들을 이제 썼습니다. E assim ele começou a escrever todo sobre a destruição de Jerusalém 70 anos depois de Cristo. 그 책이 지금도 있어요. E até hoje existe esse livro. 관심 있으면 한번 읽어보세요. Quando vocês tiverem interesse, vocês podem comprar e ler esse livro. 아주 끔찍한 기록이 기록되어 있습니다. E as escritas que ele escreveu realmente é muito medonha. 로마 병사들의 성을 에워싸고요 아사 작전을 폈거든요. E os romanos eles cercaram esse castelo de Jerusalém. 그러니까 배고파서 죽이는 굶어 죽이는 그런 작전을 썼어요. E aí eles usaram um tipo de estratégia que cercaram e deixaram eles morrerem de fome lá dentro. 이스라엘 사람들이 배고프다 못해 자기 자식을 잡아먹었다고 기록되어 있습니다. E dentro desse relato que o Josafá ele fez, ele fala que o povo de Israel eles estavam com tanta fome que comeram seus próprios filhos. 아까 신명기 28장에 우리가 읽었죠? Nós lemos na palavra de Deuteronômio capítulo 28 aquela hora, não foi? 그 말씀 그대로 E 되었습니다. realmente realizou conforme esta palavra. 1500년 전에 Há 1500 anos atrás 그 모습이 기록되어 있어요. foi escrita e agora está evidenciando agora. 이 티투스란 장군이 진두지휘해가지고 이 예루살렘을 멸망시켰는데요. Esse coronel Titus ele invadiu o Jerusalém. 여러분 이탈리아 가보셨습니까? Quando vocês já foram para a Itália? 이탈리아 한번 가보세요. Um dia vocês podem viajar para a Itália. 로마에 가면 E quando você chega em Roma, 이 기념문이 있습니다. lá tem um portal de 이 homenagem. 티투스가 AD 70년에 예루살렘을 멸망시키고 그것을 기념하기 위해서 이런 걸 만들었어요. O Titus ele realmente invadiu Jerusalém e quando ele estava voltando 70 anos depois de Cristo, ele fez um portal de homenagem para ele. 그 안쪽에 보면 E quando olha por dentro desse portão, 예루살렘의 보물들이 로마로 실려가는 모습이 이렇게 좀 조각되어 있습니다. e assim eles fizeram uma escultura mostrando que o exército romano está levando o tesouro de Israel. 여러분, 이 예루살렘 멸망도 실제 있었던 일입니다. Então realmente nós podemos ver que a destruição de Israel é verídica. 나라가 완전 없어졌어요. O país em si toda desapareceu. 마파에서 아예 지워졌습니다. Realmente foi apagada do mapa. 그리고 이 티투스 장군이 어떻게 했냐면 가족들을 다 다른 나라로 흩어버렸어요. E o que esse coronel Tito ele fez? Ele dividiu toda a parte de familiares dos judeus em todos os países diferentes. 엄마는 저기 이탈리아에, Primeiro, mandou a mãe para a Itália, 아빠는 아프리카에, e o pai para a África, 아들은 저기 아시아에. e o filho para a Ásia. 가족들을 다 흩어버렸어요. Ele separou todos eles. 너희들은 다시는 모여 살면 안 돼. Ele 하고 다 falou: 흩어버렸어요. vocês não podem viver mais juntos. E separou todos eles. 근데 성경이 정확히 기록되어 있어요. Mas na Bíblia ele está escrito, não é? Certamente. Vamos ler tudo juntos. E espalhar-vos-eis entre as nações. E desembainharei as espadas atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. 온 나라에 너희들을 흩어버릴 거다 그랬어요. Senhor Deus, ele disse que iria espalhar entre as nações. 1500년 전에. Isso há 1500 anos atrás. 그리고 너희 땅, 너희 성읍은 다 피폐하게 될 거다 E 그랬어요. ele fala que toda a sua terra, todas as suas cidades vão se tornar assoladas e desertas. 이 일이 실제로 AD 70년에 일어났던 거예요. E isso realmente aconteceu 70 anos depois de Cristo. 그걸 디아스포라라고 합니다. E isso chama diáspora.
유대인들의 디아스포라. O fato que aconteceu chama a diáspora dos judeus. AD 70년에서 500년 사이에 유대인들이 이렇게 흩어졌어요. Então, depois de 70 anos, até 500 anos depois de Cristo, aconteceu todo esse tipo de problemas e situações. 가는 나라마다 환영받았을까요? 죽임당했을까요? E todo país que eles iam, eles eram bem-vindos ou tinha morte atrás deles? 많이 죽었어요. Todos eles, muitos deles morreram. 전 세계로 흩어졌다 그랬죠? E ele foi espalhado pelo todo mundo, não é? 그래서 전 세계에 지금 유대인이 있는 겁니다. Por isso que os judeus existem em todo o mundo. 자, 땅이 저주받았어요. Então a terra foi assolada. 땅이 그 이스라엘 땅 자체가요 아예 없어졌습니다. 이스라엘 나라가 아예 없어진 거예요. Então o país chamado Israel sumiu no mapa, não existe mais. 1900년 동안 다른 나라에서 계속 E 지배받았습니다. continuamente, durante 1900 anos, ele foi apenas tomado conta, colonizado pelos outros países, 1947년까지. até 1947. 자, 그리고 가장 많이 죽임 당했던 때가 언제냐? 이- 2차 세계 대전 때예요. E quando é que os judeus morreram mais? Na Segunda Guerra Mundial. 이때 히틀러가요 유대인 박멸 정책을 핍니다. E nesse tempo o Hitler ele faz um ataque contra os judeus. 히틀러 아시죠? Vocês conhecem o Hitler? 코수염. Ele tem um bigode aqui. 이런 많은 유대인들을 죽였어요. Ele matou muitos judeus. 600만 명이란 숫자를 죽였어요. Ele matou um número de 6 milhões de judeus. 그들이 가지고 있던 모든 것을 다 빼앗았어요. Ele tomou para si todas as coisas dos judeus. 유럽에 있는 이 사람들을요 열차를 태워서 아우슈비츠라는 곳으로 모이게 합니다. E assim eles colocaram todos os judeus dentro desse trem e foi levado para Auschwitz. 여러분 폴란드 가보셨어요? Vocês que foram na Polônia, 여러분 폴란드 꼭 가보셔야 됩니다. vocês precisam ir um dia. 네, 가면 여기를 꼭 들리셔야 돼요. E quando vocês forem para Polônia, vocês precisam passar nesse lugar. 이곳이요 무너지지 않고 아직까지 남아 있습니다. Esse lugar ainda não foi destruído, ele ainda mantém. 그때 어떻게 죽임을 당했고 어떤 처우를 받았고 다 남아 있어요. E lá, como se fosse uma homenagem, eles mostram o que aconteceu e como eles foram tratados. 유대인들을 모읍니다. E eu ali, né? 유대인들을 모아요. Aí eles começaram a juntar judeus no lugar. 도망 못 가게 막아놓고 E assim cercaram para que eles não pudessem fugir. 무슨 일을 하냐? E o que eles fizeram? 이 말씀대로 합니다. Fazem conforme essa palavra. 이거죠. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. Tirar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Eles tomarão teus filhos e tuas filhas, e os que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão e as tuas vestes, e te tomarão as tuas belas joias. 자, 이 놀라운 말씀입니다. Aqui tem uma palavra muito impressionante. 이 말씀 그대로 저주를 받아요. Eles recebem a maldição conforme esta palavra. 네 코와 귀를 깎아버리고 Primeiro cortarão o seu nariz e a sua orelha, 칼로 엎드려뜨리며 죽인다는 거죠. e o que restar cairá a espada. 네 자녀들을 빼앗고 E tomarão seus filhos, 사람들을 불로 태워버린다 e também 그랬습니다. consumirá pelo fogo, queimará pelo fogo. 그리고 네 옷을 벗기고 E primeiro, depois tirarão as suas roupas 네가 가지고 있는 모든 장식품들이고 뭐고 다 빼앗을 거다 그랬어요. e vão tomar deles todas as joias. 그게 다 사진으로 남아 있어요. E tudo isso tem como foto agora. 사람을 죽일 때 유대인들 죽일 때 다 벗겨 죽였어요. Primeiro, antes de matarem todos os judeus, eles tiravam toda a roupa dos judeus. 다 벗겨 죽였어요. Tiraram todas as roupas dos judeus. 남자든 여자든 어린아이든 노인이든 다 벗겨 죽였어요. Não importa se é homem, mulher, idoso ou criança, tiraram todas as roupas. 이스라엘 사람들로부터 유대인들로부터 모아놓은 것들이에요. E tudo isso foi o que é juntado dos judeus. 신발, 머리빗, 알미늄 그릇, 머리카락. Pratos, pente, óculos e alumínios e tudo o resto. 이런 거 가지고 모아서 전쟁 자금으로 사용했어요. Então eles usavam todas essas coisas para o dinheiro para a sua guerra. 머리카락도 막 다 잘라서 그냥 모아놨습니다. E eles rasparam todos os cabelos deles e já juntaram os cabelos também. 이걸로 잠수함 방수제로 사용했어요. Porque eles usavam como como impermeabilizante para submarino na guerra da Alemanha. entendeu? Entenderam? 자, 이거 금입니다. 오르지 맞아? Esse é ouro, não é? 네, 이거 무엇으로 만드는 줄 아십니까? Sabe como é que foram feitos esse ouro? 유대인들 금리 다 빼가지고 만들었어요. Eles tiraram todos os dentes de ouro dos judeus e fez essa barra de ouro. 죽기 전에
입안에 확인합니다. Antes de eles morrerem, eles verificam a boca dos judeus. 금 다 뺐어요. Se tivesse ouro, tirava. 은도 다 뺐겠죠 뭐. Então, com certeza, prata também eles devem ter tirado, não é? 그리고 전쟁 자금으로 사용한 겁니다. E eles utilizaram isso como uma verba para a guerra. 사람을 한 명씩 총으로 죽이면 시간이 많이 걸리니까 야 어떻게 하면은 한꺼번에 많이 죽일 수 있을까 생각해냈어요. Então eles pensaram, se eu matar um por um com arma, vai demorar muito tempo. Então como é que eu vou matar tudo de uma vez? 가스로 죽여버리자. Vamos matar todo mundo pelo gás. 사람들을요 샤워 시켜주겠다고 샤워장으로 몰고 갑니다. E assim, dentro de campo de concentração, eles falaram, vamos banhar. E eles levaram para o banheiro. 물이 나오는 게 아니라 가스가 나오는. Mas lá dentro não estava saindo água, estava saindo gás. 이 가스 실제로 이때 사용했던 가스입니다. E isso é o gás que realmente foi utilizado na época. 이 가스로 한꺼번에 많은 사람들을 Com 죽였어요. esse gás ele matou várias pessoas de uma vez. 그 죽인 사람들을 다 불로 태웠습니다. E todas as pessoas que morreram, eles queimaram o corpo 하루에 deles. 2,000구나 태웠어요. 하루에. Ele falou que por dia queimava 2.000 pessoas. 하루에 Por dia. 2,000구. Queimaram 2.000 pessoas. 얼마나 많은 사람들이 죽었습니까? Então realmente morreram muitas pessoas. 놀라운 것은 E o mais 말씀대로 됐다는 거예요. interessante é que aconteceu conforme a palavra. 그리고 많은 사람들을 의학 실험용으로 사용했습니다. E utilizaram muitas pessoas para a medicina, testes de medicinas. 박테리아를 집어넣고요 관찰합니다. E eles colocavam bactéria no corpo das pessoas e começavam a avaliar. 산채로 막 사람 배를 가릅니다. Eles abriam a barriga das pessoas que estavam vivas. 병균을 집어넣고요 관찰해요. E eles colocavam um tipo de bactéria e vírus e começavam a pesquisar. 그래서 독일 의학이 많이 발전하지 않았습니까? Por isso, naquele tempo, a medicina da Alemanha evoluiu tanto. 브라질에도 유명한 병원들 대부분 다 독일계죠. Uma das maiores hospitais do Brasil são dos alemães. 많은 사람이 의학 실험용으로 죽었습니다. Porque eles foram utilizados para a medicina. 그리고 이 사진은요. 이 치우지 못한 시체들을 지금 연합군이 와서 치우고 있는 사진입니다. E aqui essa foto são os cadáveres que os alemães não conseguiram tirar, limpar e agora os soldados aliados que vieram resolver esses corpos. 전쟁이 끝나가지고 독일군들이 다 도망갔어요. Porque acabou a guerra e todos os alemães fugiram, não é? 그냥 시체 이렇게 널어놓고 도망간 겁니다. Eles deixaram todo esse corpo largado e foram embora. 여러분 600만 명이 죽었어요. Morreram 6 milhões de pessoas. 하나님 말씀대로. Então aconteceu conforme a palavra de Deus. 여러분 왜 이스라엘이 이러한 끔찍한 고통을 받아야 됩니까? Então, por que será que o povo de Israel precisou sofrer tanto assim? 이스라엘만 이렇게 받았어요. Só o Israel sofreu assim. 다른 민족 이렇게 끔찍한 처우를 받은 민족은 없어요. Outros povos não sofreram tanto como o povo de Israel. 왜? Por quê? 하나님을 배반하고 예수님을 죽였잖아요. Porque eles foram contra o Senhor Deus e não aceitaram o Senhor Jesus Cristo. 여러분, 이 하나님을 믿지 않는 죄, 예수님을 거절하는 죄가 얼마나 큰지 알아야 O 됩니다. pecado de você não acreditar em Senhor Deus, você ir contra o Senhor Jesus Cristo, vocês precisam saber o quão grande é esse pecado. 이게 또 영상으로 남아 있는데요. Tem um vídeo que também sobrou. 한번 좀 봅시다. Vamos ver esse vídeo. Escravos de todos os países ocupados são levados à Alemanha para servir as indústrias de guerra de Hitler. No fim de 1944, 4.795.000 homens e mulheres foram deportados para a Alemanha, vindos da Rússia, Polônia, França, Holanda, Iugoslávia e Itália. Eram presos nas ruas ou em casa. Eram transportados em carros de boi e muitos morriam no caminho. Na Europa Oriental, Himmler organiza enormes campos de concentração. Eles engolem milhares de pessoas. Os saudáveis se tornam trabalhadores escravos nas fábricas alemãs. Os outros são condenados. Pessoas de toda a Europa ocupada são trazidas. São uma massa numerosa sem nome.
O trabalho dá liberdade, declarou Rudolf Hess. Ele era o comandante do campo de concentração de Auschwitz. Mas as únicas pessoas livres desse mundo estavam mortas. Interrogado depois da guerra, Hess declarou que em Auschwitz, 2,5 milhões de pessoas foram mortas. A maioria de poloneses, russos, ciganos e judeus. Foi ideia de Hess usar o gás cianeto para o extermínio em massa de seres humanos. Uma vez ele escreveu: garante uma morte rápida e certa, especialmente em câmaras secas e lotadas. Condenados eram levados a câmaras que foram construídas como chuveiros comuns. Primeiro vinham as mulheres e as crianças. As portas eram trancadas e o gás introduzido por ventiladores. Depois de 20 minutos no máximo, todos estavam mortos. Os dentes de ouro das vítimas e os cabelos das mulheres eram retirados. Os corpos eram queimados. Os 2 crematórios de Auschwitz tinham uma capacidade de 2.000 corpos por dia. Não podiam cremar mais por causa do risco de danificar as instalações. A maior quantidade de gás no campo foi no verão de 1900. 여러분, 이 이스라엘의 환란, 이스라엘의 이 저주는 이 성경 말씀대로 되었다는 걸 반드시 기억하십시오. Então vocês precisam lembrar que a tribulação dos judeus, realmente a maldição dos judeus, aconteceu conforme a palavra da Bíblia. 근데 지금 이스라엘이 멸망됐습니까? 이스라엘이 아직 존재하고 있습니까? Mas agora o Israel ele fracassou ou ainda ele está viva? 다시 살아났죠? Ela está viva agora, não é? 그럼 그것도 성경에 이미 미리 기록이 되어 있습니다. Isso também a Bíblia já veio escrevendo. 에스겔 37장을 좀 봅시다. Vamos ver Ezequiel capítulo 37. 에스겔 37장입니다. Ezequiel capítulo 37. 하나님이 에스겔 선지자를요 한 골짜기로 데려가십니다. Senhor Deus ele leva o profeta Ezequiel para monte. 근데 거기에 뼈가 가득했어요. E lá havia vários ossos. 읽어줄래? Eu irei ler. Veio sobre a minha mão do Senhor e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de osso. 하나님이 이 에스겔 선지자에게 물어봤습니다. E assim, Senhor Deus, ele pergunta para Ezequiel. 이 뼈들이 능히 살겠느냐 그랬어요. Ele falou aqui, será que esse osso ele consegue viver? 3절에 나오죠? É. 읽어줄래? E no versículo 3 fala, e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? 에스겔이 지혜롭게 대답합니다. E o Ezequiel ele responde com grande sabedoria. 하나님이 아시죠. Ele falou, Senhor Deus, tu o sabes. 그래서 이 하나님이요 이 뼈들에게 명령을 하십니다. E assim, Senhor Deus, ele ordena para esses ossos. 이 하나님이 이 뼈들에게 명령하니까 이 뼈들이 막 살아나는 거예요. E quando o Senhor Deus ordenou para esses ossos, eles começaram a viver. 그리고 큰 군대가 되었다 그랬어요. E aqui ele fala que se tornou um grande exército. 자, 7절. Versículo 7. 한번 쭉 읽어봐요. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço. E os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem. E disse ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então os Espíritos entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e em extremo. 이 에스겔 선지자에게 이 환상을 보여줬습니다. Então, Senhor Deus, ele mostrou essa imagem, essa visão para o Ezequiel. 이 뼈들이 살아나가지고 큰 군대가 됐다 그랬어요. Então, que esses ossos, eles sobreviveram, eles viveram e se tornou um grande exército. 이 뼈가 뭐냐 이거? 이 뼈가. Então, que osso é esse? 이 뼈가 뭡니까? Que osso é esse? 성경에 답이 나와 있죠? Na Bíblia tem a resposta, não é? 11절에. Versículo 11. alguém 보실래? por favor? Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e
pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. 이 오소수가 누구래요? Quem são esses ossos? toda a casa de 이스라엘. 이 이스라엘이요, 온 이스라엘이 뼈처럼 말라버린 겁니다. Então, este Israel, todo Israel, ele secou como osso. 근데 하나님이 때가 되면 이 뼈들을 다시 살아나는 것처럼 이스라엘 다시 회복시켜 준다고 예언하는 거예요. Mas agora o Senhor Deus está dando uma profecia dizendo que ele iria ressuscitar o Israel e permitir tudo para eles novamente. 12절에 나오죠. Aparece no versículo 12, não é? 읽어줘요. Portanto, profetiza e disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. 무덤을 열고 나오게 하리라. Tá, aqui fala que abrirá as sepulturas. 그러면 os 너희가 sepulcros, 나를 여호와인 줄 알리라 그랬어요. E assim sabereis que eu sou o Senhor. 여러분, 때가 되면 이스라엘을 하나님이 회복시켜 주신다 그랬어요. Aqui, Senhor Deus, ele está profetizando que quando chegar o tempo irá recuperar o povo de Israel. 그런데 전제 조건이 있죠? Mas tem uma condição, não é? 뼈가 돼야 돼, 뼈. Primeiro precisa se tornar osso. 뼈 같은 상태가 돼야 돼요. Precisa estar numa forma de osso. 그게 언제입니까? E quando é isso? 예? 그게 언제예요? E quando foi isso? 우리는 소망이 없어. Ah, nós não temos esperanças. 더 이상 살 수가 없어, 우리 Ah, 민족은. agora nosso povo não consegue mais viver. 왜 우리 민족은 매일 죽임만 당하는 Ah, 거야? porque nosso povo ele só está morrendo. 왜? Por quê? 왜 우리 하나님을 응답하지 않으시지? Ah, porque o nosso Senhor Deus ele não nos responde. 언제입니까 그때가? Quando foi isso? 이때잖아, 이때. É quando estava assim, 세계 2차 대전. na Segunda Guerra Mundial. 이 세계 2차 대전이 끝나고요. E depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, 3년 뒤에 depois de 3 anos, 1948년 1948, 5월 14일 em maio de 14 de maio, 이스라엘이 독립을 합니다. eles conseguem proclamar a sua independência. 전 세계가 깜짝 놀랐어요. Então todos os países do mundo assustaram. 왜요? Por quê? 지도에 없던 나라가 다시 생겨났어요. Porque um país que não estava no mapa surgiu agora. 1900년 동안 나라가 없었습니다. Durante 1900 anos eles não tinham país nenhum. 1900년 동안 나라를 세우려고 노력하지도 않았습니다. Durante 1900 anos eles nem se esforçaram para conseguir um país. 가는 데마다 뭐 환영받지 못하고 죽임당하던 민족이에요. Porque todo lugar que eles iam, eles não eram bem-vindos e só tinha morte, era um povo odiado. 세군도 계약 문제하고 언제 끝났습니까? E quando é que a Segunda Guerra Mundial acabou? 1945년에 끝났죠? Acabou em 1945, não é? 3년밖에 안 지났어요. Só passou 3 anos depois da guerra. 불가능한 거 이거. Isso era uma coisa impossível de acontecer. 갑자기 독립하겠다고 독립 선언문을 낭독해요. Mas de um dia para outro eles declararam a sua independência. 땅도 이미 구해놨어요. Eles já conseguiram as suas terras. 하나님이 약속하셨던 그 땅. A terra que o Senhor Deus prometeu para eles. 그 땅으로 우린 가겠다 E 그랬어요. eles falaram: nós iremos voltar para a terra. 영국이 그걸 승인해줬습니다. E a Inglaterra permitiu isso para eles. 영국 땅이었거든요. Porque era a terra da Inglaterra, 근데 não era na 처음에는 época. 그 땅을 추천 안 했어요. Mas no começo ninguém aconselhou para eles aquela terra. 너희들 거기 가면 죽어. Ah, se vocês voltarem para suas terras agora, vocês vão morrer. 주변이 다 아랍 국가야. Porque ao seu lado tudo é um grupo da Arábia. 너희들 거기 가면은 며칠 못 돼서 죽을 거야. Ah, vocês não vão conseguir viver, só vão viver alguns dias. 걱정하지 마십시오. Ah, você não precisa se preocupar. 하나님 도와주실 겁니다. Senhor Deus vai nos ajudar. 여러분, 21세기의 최고의 기적, 이스라엘의 독립입니다. Então, o maior milagre do século 21 foi a independência de Israel. 컴퓨터의 발명도 아니에요. Não foi nem a invenção do computador. 이스라엘의 독립이 1위입니다. O maior milagre do século 21 é a independência de Israel. 전 세계가 깜짝 놀라요. Porque todo os países assustaram. 성경에 나와 있는 대로 독립을 합니다. Então eles proclamam a sua independência conforme o que está escrito na Bíblia. 이 에스겔서는 한 570년, 예수님 오시기 570년 전에 기록된 겁니다. Ezequiel ele foi escrito há 570 anos antes de Cristo. 그러니까 독립이 1948년이니까 몇 년 전이에요? Então a independência dele foi quando? 1948, não é? Então quantos anos foram já? 계산 좀 해봐요. Calculem para mim. 대충이라도 Mais ou menos. 2500년 되죠? Dá em torno de uns 2.500 anos, não dá?
엄청난 시간입니다. Então é um grande tempo. 그걸 passar. 하나님 예언하신 거예요. Então o Senhor Deus, ele já profetizou há muito tempo. 어떤 신이 미래를 이야기할 수 있냐 이거예요. Então como um Deus pode profetizar o futuro? 어떤 신이, Como? 어떤 책이 그런 이야기를 실을 수 있겠습니까? Que tipo de livro fala sobre o futuro? 성경밖에 없어요. Só a Bíblia. 그래서 이 성경을 하나님 말씀이라고 하는 겁니다. Por isso nós falamos que essa Bíblia é a palavra de Deus. 이스라엘의 회복에 대해서는 우리가 내일 더 자세히 E 배워봅시다. amanhã nós iremos estudar mais um pouco sobre a recuperação de Israel. 그리고 내일은요, 이스라엘의 회복이 우리 시대에 일어났잖아요, 사실. E agora a recuperação de Israel aconteceu no nosso século, não é? 예, 얼마 안 됐어요. Não tem tanto tempo. 그래서 도대체 그게 의미하는 게 뭐냐 이거. Então agora, o que significa a recuperação de Israel? 마지막 시대의 징조라고 그랬습니다. Senhor Deus fala que é algum acontecimento dos últimos tempos. 예, 그 징조들 가운데 하나가 이스라엘의 독립이에요. E um desses acontecimentos é a recuperação de Israel. 그리고 더 많은 징조들을 하나님이 기록해 E o 놨습니다. Senhor Deus ele já relatou vários acontecimentos do fim do mundo. 마태복음 24장에 나와 있어요. Aparece no Mateus capítulo 24. 내일은 그 징조에 대해서 배워볼 E 겁니다. amanhã nós iremos aprender também sobre esses acontecimentos. 우리는 도대체 어느 시대에 살고 있냐 이거예요. Então, qual o tempo que nós estamos vivendo agora? 어느 시대냐? Qual é o tempo que nós estamos vivendo agora? 성경에 나와 있습니다. Na Bíblia aparece o tempo que nós estamos vivendo. 내일도 똑같은 시간에 하니까요. 빠지지 말고 오십시오. Então amanhã, no mesmo horário, nós iremos falar também. Então não faltem. vamos orar? Então vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 오늘도 주님의 말씀을 이렇게 배울 수 있도록 도와주셨습니다. Senhor Deus realmente nos ajudou hoje para ouvir a sua palavra. 여기 계신 모든 영혼들이 말씀을 끝까지 들을 수 있도록 도와주시옵소서. Senhor Deus, por favor, ajude para que todos os espíritos que estão presentes hoje ou possam ouvir a palavra até o fim. 하나님은 살아 계시고 또 이 성경은 하나님의 진리의 말씀입니다. Porque o Senhor Deus está vivo e essa palavra da Bíblia é verdadeira. 우리가 확실하게 믿을 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus ajude para que nós possamos ouvir com grande certeza. 돌아가는 발걸음도 안전하게 지켜주시옵소서. Que até o caminho da volta dele, que o Senhor Deus possa protegê-los. 내일도 모두 잘 나올 수 있도록 인도해 주시옵소서. Que amanhã eles também possam voltar com grande cuidado. 저희를 사랑하시는 예수님 이름으로 E 기도드렸습니다. oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos ama. Amém. Amém.